Nós, mulheres, somos muito hipócritas, na verdade. Então, a gente quer se ajudar, mas a gente não consegue se ajudar. Eu até fiz um vídeo recente no meu Instagram, que eu fiz realmente de uma forma muito genuína, que foi uma situação que aconteceu que me tocou muito. Eu atendo uma pessoa e ela é cantora de música gospel. E ela estava se preparando para poder gravar, fazer a gravação não é mais DVD, é dos EPs. Tá vendo? Eu não sou tão velha, mas eu me confundi aqui. E aí eu acompanhei todo o processo dela, todo o processo. E quando você é psicólogo, a gente tá sempre nos bastidores, a gente não tá na linha de frente. Então, por exemplo, eu até brinco com as minhas pacientes que eu só sei das tragédias. Na hora que acontecem as coisas boas, elas não voltam pra me contar. Elas me contam, vem na hora do negócio tá pegando fogo. Aí elas lembram que eu existo. Na hora que tá tudo caminhando bem, elas não lembram que eu existo. E aí essa paciente em questão, no dia da gravação, eu fui, né, eu estava lá presente e eu estava quietinha ali no meu canto assistindo a gravação e no final ela falou assim: "Eu preciso agradecer uma pessoa". E ela falou publicamente: "Hannah, eu quero muito te agradecer, porque você foi a pessoa que não deixou eu desistir". E na hora eu parei e pensei assim: "Cara, primeiro, a terapia, querendo ou não, ainda é um tabu". Ela falou publicamente que ela fazia terapia. Ela é cristã. O pessoal que é cristão ainda tem muita dificuldade de falar sobre terapia. E aí eu pensei assim, eu tô no bastidor, né, e estar nos bastidores é muito gostoso também. Nem sempre tá aqui, ó, no holofote é a melhor parte. Só que as mulheres estão brigando tanto pra estarem nos holofotes que a gente tá esquecendo da melhor parte, né, que é a parte do processo. Da gente poder ver, por exemplo, as coisas acontecendo, sem eu precisar tá, né, tipo assim: "Olha, isso aqui veio por causa da Hannah, isso aqui veio por causa da fulana". Então eu acho que nós nos perdemos um pouco nesse quesito. Será que eu preciso estar o tempo todo no foco do negócio? Então, culturalmente falando, e não só aqui em Minas, ainda tem muito essa questão, que nós mulheres vamos precisar aprender a lidar com isso. E na hora que a gente não estiver no palco? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Sou Igor Cardoso. Hoje eu estou substituindo aqui o Kilder como host. O Kilder, por motivos técnicos, ele não conseguiu comparecer. Mas eu espero entregar para vocês aqui o máximo de conteúdo, tal como o Kilder vem entregando. E hoje o intuito aqui é bater um papo, né, falar um pouquinho da mentalidade empreendedora. E a gente vai explorar um pouquinho de como que o empreendedorismo feminino vem moldando o futuro dos negócios e as mentalidades, né, ajudam a superar esses obstáculos. E para isso, eu estou com a Hannah Avelino, que é uma psicóloga, é uma voz líder no empreendedorismo feminino. Ela vai compartilhar conosco aqui um pouquinho da sua visão, vivência, né, esse campo vibrante. E além disso, a Hannah é especialista em empreendedorismo feminino, criadora do movimento Vem Pro Nosso Bonde, correto, Hannah? E a Hannah também é diretora da CID Jovem. Eu Então é um não. prazer ter com você. É um prazer ter você aqui conosco, Hannah. Tudo bem? Boa noite. Esse cargo último é novo. É. Ainda vou me acostumar. Boa noite, gente. Quem for assistir, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei que horas vocês vão assistir. É um prazer estar aqui. Já estive aqui outras vezes com o Kildare também. Mas hoje estou aqui com o Igor para a gente poder debater um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo, falar da importância da nossa mentalidade, né? Para ela estar alinhada e focada para a gente desenvolver projetos. Ah, que ótimo. Espero com que vocês aproveitem bastante aí esse conteúdo, porque a ideia aqui hoje é absorver o máximo de conteúdo da Hannah para compartilhar com vocês, né? E para começar, né, a Hannah é psicóloga, atua na área de empreendedorismo, focado feminino, trabalha com a parte de mentalidade. Então conta um pouquinho pra gente, né, Hannah, como que você entrou nesse mundo da psicologia com conexão com o empreendedorismo, com foco na mentalidade. Tá. Quando eu até brinquei esses dias, que até foi estranho falar, já tem 13 anos que eu sou formada e eu nem sou velha assim, né? Eu não sou tão velha, não. Mas fazem 13 anos que eu sou psicóloga e deve ter mais ou menos uns 5, 6 anos que eu trabalho só com mulheres. E tendo em vista tudo que eu também passei, né, para conseguir entrar no mercado de trabalho, eu comecei a perceber o quanto que as mulheres têm dificuldade de se potencializarem mesmo, né? De darem a cara a tapa, independente de julgamento ou o que vai acontecer. E aí, quando foi esse ano agora, de 2024, eu tomei a decisão de incentivar mais ainda essas mulheres. Então, assim, através de movimentos, né, de estratégias, de trazê-las para perto, a gente conseguir criar mesmo uma rede de apoio
para que a gente consiga cada vez mais ir além. A gente sabe que mulher já tem uma força muito grande, mas não levantando nenhuma bandeira, e eu não levanto mesmo bandeira, mas ainda é mais difícil para mulher. Não tem como, assim, a gente não tem a mesma dinâmica, às vezes, né, não tem nem como comparar. Eu acho que não vem ao caso uma comparação. Mas pra gente que é mãe, e é casada, e tem casa, e tem trabalho, é muita coisa pra organizar ao mesmo tempo e a gente conseguir fazer com que aquilo ali flua de uma forma realmente leve também, né? Isso E mesmo. que tenha retorno financeiro. Isso aí é que é o importante, né, no final do dia. Você tem que fazer É, algo com que você gosta, com que dê retorno, para que tem você que ter consiga prosseguir retorno. tanto no pessoal quanto no profissional, Tem né? que ter. E aqui fica um ponto, né? Você é mãe, você é empreendedora, psicóloga. Você foi mãe antes de ser empreendedora ou não? Não, depois. A Rafa tá com 6 anos. Então, quando eu tive a Rafa, eu tava começando, na verdade. Eu tava Começando. no olho do furacão. Eu tava começando, literalmente. Eu tinha acabado de chegar aqui, tinha 2 anos que eu tava aqui em Minas. E aí eu engravidei. E foi, tipo, uma escapulidinha, assim, que eu engravidei. Não foi planejado. Sim. Eu tava começando a dar um primeiro passo. E isso assusta um pouco, né? Porque a gente pensa, não, e agora como que eu vou fazer? Porque grávida, e depois vem filho, e aí tem aquele tempo que a gente, mesmo que a gente queira voltar a trabalhar, você não consegue ainda. Então eu esperei uns 3 meses dela pra eu voltar a trabalhar. E pra gente, né, pra mulher que é muito dinâmica, é muito difícil também. Ainda vem mais esse desafio, a gente conseguir lidar com isso. E tá tudo bem a gente ficar em casa cuidando do filho. E se quando você voltar, se o trabalho já vai ter passado ou não. Então, ainda tem essa cobrança em cima da gente, assim, quando vai pro lado do empreendedorismo da mulher. É, porque quando você para analisar, né, Hannah, depois com que você se torna mãe, e você tem uma atividade antes, né, um tipo de trabalho, depois com que você se torna mãe, você vê naquele limbo, né, se Sim. você continua sendo mãe, né, dentro do lar, ou você volta também para suas atividades, né. É Isso é uma dor com difícil. que você vê com que é muito comum Muito. hoje. É muito comum. Na época da pandemia, a gente teve uma demanda muito grande de mulheres que precisaram parar de trabalhar, nem que quiseram, né? Precisaram parar de trabalhar para ficar em casa cuidando dos filhos. E a maioria, os maridos que continuavam trabalhando. E aí, essas mulheres meio que se perderam no meio disso aí. E muitas começaram a empreender, inclusive, por causa disso, né? Dentro de casa mesmo. Mas, Igor, eu tenho até uma demanda interessante de pacientes, elas falaram assim: eu quero ficar em casa, eu não quero trabalhar. Então E você tem uma cobrança da sociedade em cima da gente. Tipo assim, nossa, mas você vai ficar em casa? é um tabu com que É existe, um né, essa tabu. questão. Então, assim, das dificuldades, de todas as barreiras com que Gente, tem, né, eu tenho esse culturais. preconceito. Eu brigo, eu falo assim, eu olho meu marido e falo assim, Jesus amado, como que essas mulheres conseguem ser só dona de casa? Só não, né? Mas Já, como que elas conseguem ficar só dentro de casa, cuidando de filho e de casa? Eu surto. já é bem hostil, né, Literalmente. aquele ambiente, né? Mas dentro do meio com que você tá, Hannah, você vê com que, né, os principais problemas com que essas mulheres empreendedoras, né, enfrentam são problemas sociais, problemas culturais. E tal como você comentou, você já estava em uma determinada área na psicologia, você foi mãe, empresária, você se viu naquele limbo, né, se continuava com o empreendedorismo ou não. O que que você acha, né, que mais é latente, né, como dor? Eu acho que eu acho não, eu vejo a maior dor hoje são as mulheres conseguirem entrar mesmo pro mercado, num sentido assim, vai ser difícil, não vai ser fácil, né? A gente não vai faturar bem no primeiro ano que seja. Eu tenho muitas pacientes que elas falam assim: ah, o negócio não tá dando certo. Teve até uma paciente que eu fiz esse exercício com ela. Ela falou assim: Hannah, o meu negócio não tá dando certo. Eu não tenho muitos clientes. Eu falei assim: quantos clientes você tem hoje? Ela, não, eu não sei. Eu falei, mas como é que você sabe então que não tá dando certo? Então a gente se cobra tanto, né? E eu acho que a gente hoje vive numa bolha, né, Igor? Se a gente pegar o Instagram e rolar a tela um pouquinho, quantas pessoas você vê no Instagram que estão faturando milhões? São muitas. Mas quantas você conhece que de fato estão faturando aquilo ali? E até as que estão faturando, elas não estão sem fazer nada. Elas estão trabalhando o tempo todo. Então, muitas vezes o que eu percebo é que a gente precisa saber até fazer um pouco dessa dinâmica na nossa cabeça, de entender assim, você quer isso mesmo? Você está disposto a isso? Né? Você falou que você vai participar do Ironman, né? Isso. O que você está tendo que abrir mão para participar?
Você tem que abdicar uma vida, né, por trás. Então, assim, não é o Exatamente. que você Aí quer. eu olho e falo, não, eu queria também, queria mesmo. O quanto que a gente tá disposta a passar por isso, né? Hoje é sexta-feira, eu poderia ir pra casa, ficar em casa, com o marido, com o filho, mas eu tô aqui. Mas é uma escolha, e pra mim tá aqui é muito bom também, né? E aí algumas mulheres se perdem nisso. Nossa, olha lá, a Hannah tá lá fazendo sucesso, sendo chamada pra podcast, mas o quanto que a pessoa que tá falando isso, ela tá se dedicando tanto quanto a outra que tá fazendo. Isso aí, como você comentou, é muito interessante, pois quando a gente vai analisar esse cenário do empreendedorismo, o pequeno, como todo, é o que mais sofre, né? Sim. No mesmo tempo, é o que mais reclama de toda a situação. E o pequeno é o que deveria estar mais estudando a gestão para não quebrar o seu negócio, é o que deveria estar mais estudando a parte contábil. Porque no primeiro momento é eu, empresa, né? É você e você. É um empresário solitário. E dentro desse meio aqui, né, com que a gente analisa, a gente entende com que isso não só permeia o cenário feminino, mas o cenário como um Uhum, todo, né, de sim. negócios. E quando a gente traz para um viés de processos inovadores, é cada vez mais notável com que processos, né, precisam de mulheres, Uhum, porque as mulheres têm um cuidado a mais nos negócios, né, do que os homens, isso é comprovado. uhum. E o que eu queria te perguntar, né, dentro de todo esse movimento com que você vê, como você acha com que a mulher tem um papel importante nesse cenário de inovação, nesse cenário de empreendedorismo? Qual que você acha que é esse papel, né, da mulher frente? Ó, eu vejo que a mulher que tá realmente antenada e atualizada, ela tem um papel super importante. Uma pela questão do planejamento, né? Eu vejo que na hora do planejar e do executar, igual você falou, nessa questão da cautela, a mulher ela consegue ter mais esse olhar. Então, assim, a mulher ela é mais ligada em detalhes e em observar algumas coisas que às vezes os homens não, né, não veem. E, de novo, não é uma competição. E eu não vejo isso como uma competição. Eu atendo algumas pacientes que trabalham em grandes empresas, então elas estão ali naquele nível já de diretoria executiva. E a gente vê, por exemplo, uma mulher para 5 homens. E aí os homens vendo aquela loucura, aquele monte de coisa, e a mulher consegue ter um centro melhor, né? Um centro até de organização no planejamento. Eu brinco que, como a gente tem que planejar dentro de casa, o que que vai de lanche pro menino, o que que faz isso, o que que faz aquilo, o que que faz aquilo, a gente consegue planejar melhor muitas coisas acontecendo ao nosso redor e aquilo ter uma execução mais assertiva. Então, quando a gente consegue pegar isso com aquilo daqui e juntar tudo, nesse campo de inovação, a mulher ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem muito caminho para trilhar. É porque na hora que você para analisar, né, é o que você acabou de comentar. Você toma conta do lar, você toma conta do filho, você toma conta de uma empresa, você toma conta, é uma agência full service, você faz É. um pouquinho de tudo. Eu não sei como a gente dá conta, não. Então, assim, realmente ter essa pluralidade, né, de ideias dentro de uma empresa é essencial, né? Ô, Igor, eu queria, sabe, eu vejo tanto assim que a gente podia tanto, né? Assim, quando todo mundo se une é tão mais fácil. Sim. Sabe, sem competição mesmo. Eu sei que existe, né, a competição até mesmo em questões, às vezes, salarial, né, dentro de uma empresa a gente sabe que um homem no mesmo cargo de uma mulher ganha mais do que uma mulher, a gente sabe que existe isso. Mas se a gente realmente entendesse, até nesse campo de inovação, que seja startups, como você estava me falando, que você acabou de me falar, que é pequeno o número de mulheres em startups, né? Se a gente for olhar para isso, se todo mundo realmente se juntasse, sem a gente precisar ficar numa briga uma com outra, um com o outro, seria muito maior o negócio. Sim. Isso aí é você Hum. trabalhar de forma colaborativa, Sim. né? Então, assim, quando você trabalha em colaboração, você esquece gênero, você esquece qualquer tipo de situação, você pensa no resultado. Não precisa levantar a bandeira, eu acho que não precisa ter essa briga, né, de pensar assim: "Ah, mas eu sou homem, você é mulher e isso e aquilo", mas sem querer, e é muito sem querer que eu percebo às vezes, vem uma fala mais machista e a mulher Sim. puxa para um lado mais feminista, então vira uma briga que não precisa, a gente não precisa dessa briga. É um fato desnecessário, né? Desnecessário. E quando a gente traz aqui, né, até pra você ver, você tinha comentado agora sobre as startups, estava aberto aqui sobre uma reportagem do ano passado, né? A reportagem menciona com que das startups hoje em atividade, apenas 12% dessas startups possuem mulheres na posição de C-levels. Então, assim, sejam CEO, CTO, CMO. Então, você vê com que é baixo esse número, mas em Muito baixo. comparação, por exemplo, a 10 anos atrás já é muito relevante, expressivo, né? Então, é um processo meio que de formiguinha.
E como que você vê isso hoje no nosso cenário aqui, por exemplo, né? Divinópolis tem um problema cultural em diversos aspectos, tanto na parte de empreendedorismo, tanto na parte de inovação, independente do gênero. Mas como que você vê isso no cenário feminino? Você vê com que tem determinadas atividades, determinados movimentos focados para prestar esse suporte para essas mulheres poderem prosseguir Não. de forma objetiva? De forma objetiva, não. O que eu percebo, assim, o que eu vejo realmente na prática, tá? Existem sim, né, muito, aqui falando, né, da nossa região, existem muitos movimentos, muitas coisas, mas eu vejo muita. Nós, mulheres, somos muito hipócritas, na verdade. Então, a gente quer se ajudar, mas a gente não consegue se ajudar. Eu até fiz um vídeo recente no meu Instagram, que eu fiz realmente de uma forma muito genuína, que foi uma situação que aconteceu que me tocou muito. Eu atendo uma pessoa e ela é cantora de música gospel. E ela estava se preparando para poder gravar, fazer a gravação não é mais DVD, dos EPs. Tá vendo? Eu não sou tão velha, mas eu me confundi aqui. E aí eu acompanhei todo o processo dela, todo o processo. E quando você é psicólogo, a gente tá sempre nos bastidores. A gente não tá na linha de frente. Então, por exemplo, eu até brinco com as minhas pacientes que eu só sei das tragédias. Na hora que acontecem as coisas boas, elas não voltam pra me contar. Elas me contam, vem na hora do negócio tá pegando fogo. Aí elas lembram que eu existo. Na hora que tá tudo caminhando bem, elas não lembram que eu existo. E aí essa paciente em questão, no dia da gravação, eu fui. Né, eu tava lá presente e eu tava quietinha ali no meu canto assistindo a gravação. E no final ela falou assim: eu preciso agradecer uma pessoa. E ela falou publicamente: Hannah, eu quero muito te agradecer, porque você foi a pessoa que não deixou eu desistir. E na hora, eu parei e pensei assim, cara, primeiro, a terapia, querendo ou não, ainda é um tabu. Ela falou publicamente que ela fazia terapia. Ela é cristã. O pessoal que é cristão ainda tem muita dificuldade de falar sobre terapia. E aí eu pensei assim, eu tô no bastidor, né? E estar nos bastidores é muito gostoso também. Nem sempre tá aqui, ó, no holofote é a melhor parte. Só que as mulheres estão brigando tanto pra estarem nos holofotes que a gente tá esquecendo da melhor parte, né? Que é a parte do processo. Da gente poder ver, por exemplo, as coisas acontecendo sem eu precisar tá, né? Tipo assim, olha, isso aqui veio por causa da Hannah, isso aqui veio por causa da fulana. Então eu acho que nós nos perdemos um pouco nesse quesito. Será que eu preciso estar o tempo todo no foco do negócio? Então, culturalmente falando, e não só aqui em Minas, ainda tem muito essa questão. Que nós, mulheres, vamos precisar aprender a lidar com isso. E na hora que a gente não estiver no palco? É muito o jogo do ego, né? No final É, das contas. Porque é o exemplo que você acabou de dar, né? Você meio que pegou na mão dessa mulher e foi junto com ela até o final. Então exatamente. você não só transformou aquele dia dela, mas a vida dela. Então, assim, meio Uhum. que tá tatuado E nos nela. bastidores, assim, em nenhum momento, teoricamente, eu apareceria. Isso. E quando você traz nesse viés aqui, mostra com que, dentre todos esses movimentos, vários movimentos com que existem, movimentos são abertos, movimentos são fechados, mas depende muito da essência com que você quer, o fundamento com que você quer prosseguir, né? Então, assim, você acabou de comentar um caso com que você, no bastidor, conseguiu transformar a vida de uma pessoa, né? Você tem algum caso bacana que você gostaria de compartilhar, assim, de uma empreendedora que está contigo? Porque, igual você falou, é um tabu, desde a questão da terapia, desde a questão da mulher, desde a questão da cristã. Então, teve algum caso que te chamou muita atenção, né, ao longo desses anos? Nós já tiveram muitos, viu? Tem assim, tem alguns, né? Mas, por exemplo, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma mentorada. Eu até comentei, né, mais cedo, que ela é psicóloga também. E ela falando sobre isso, porque o que que eu percebo, assim, que elas, né, elas enxergam? Elas enxergam a gente já lá na frente. E aí elas mesmas esquecem de olhar a trajetória delas. Então eu recebo diariamente mensagens assim: como que eu faço pra continuar acreditando que vai dar certo? Porque a vontade de desistir é grande, né? E aí eu sempre falo com elas: a gente precisa olhar pra nossa jornada. Então eu tenho assim inúmeros casos, né, de pacientes, de alunas mentoradas, e elas realmente hoje, por quebrarem o medo, é o medo, não é outra coisa, é o medo de ser julgada, é o medo de ser criticada, é o medo de falhar. Às vezes nem é o medo financeiro, de falar assim, não, eu não tenho dinheiro. Não, às vezes é o medo do ser julgada mesmo e ser criticada. Semana
que vem, né? A gente tem vários movimentos assim que acontecem. Eu faço parte da Lagoinha e lá nós temos o Ministério só para Mulheres Empreendedoras, que é o CRI, chama Cristãos Empreendedores. E aí, nós temos o CRI Mulher. Eu fui a primeira a palestrar pro CRI Mulher da Lagoinha daqui de Divinópolis. E muitas falaram comigo, que eu comentei com vocês. Ah, eu não vou porque eu não tenho roupa pra ir. Não, eu não vou porque lá na hora vocês fazem a gente falar, eu não vou falar. E muitas não levantam pra falar. Por quê? Pelo medo de serem julgadas. Então, as minhas pacientes, quando eu pego pra sentar com elas, eu falo, vocês vão falar, vocês vão fazer. E aí, da semana que vem, quem vai falar é uma paciente minha. Como ela também frequenta a igreja, o que eu fiz com ela? Ela é influencer digital, tem, sei lá, 80 mil seguidores, mas nunca fez uma palestra. Aí eu falei, não, pode colocar ela que ela vai palestrar. Não, mas você não vai falar com ela, não? Não, pode colocar que ela vai. Já mandei mensagem pra ela aqui, você vai fazer a palestra assim, sabe? Não, eu não vou, eu não sei falar. Vai. E ela vai falar. E aí ela tá super feliz de virar pra mim e falar assim, não, Hannah, eu agradeço demais, porque se não for você incentivando, não eu especificamente, mas se não tiver uma pessoa incentivando, elas não vão. Então, casos de pacientes que melhoraram financeiramente falando, na forma de vestir, na postura, na forma de falar, o medo de fazer stories, porque, ai, mas a pessoa vai ver e eu vou ser criticada. Então, assim, são inúmeros os casos realmente que eu até falo que faz o meu coração arder. E se eu não precisasse de dinheiro, eu não cobraria. Era fazer isso. Pegar elas e botar elas na linha de frente. E eu fico tranquilamente nos bastidores. Isso que é o que cai no que você acabou de falar, né? Você tá aqui porque você tá abdicando de certas coisas, né? Uma sexta-feira à noite. E assim, do mesmo jeito com que elas também estão abdicando de algumas coisas, tal como o Sim. medo pra estar ali. E assim, na hora que você analisa num cenário total, né? Pra você poder ter sucesso, independente seja financeiro, pessoal, profissional, você vai ter que abdicar de uma coisa pra poder se dedicar naquilo com afinco, né? Então é bacana ver isso. Só que assim, até pro pessoal que tá de lá entender. Hoje você trabalha com a parte da psicologia, né? Trabalha com as terapias. E o seu público é focado 100% para mulheres empreendedoras ou, pô, eu não sou empreendedora, né? Não, o eu não sou empreendedora também. Também, no consultório. Né? No consultório eu tenho mulheres que são donas de casa. Eu já fiz o processo contrário. Eu tenho uma paciente em questão, ela era empreendedora aqui na cidade, de um negócio bem legal, assim, grande. Ah, acho que ela não importa eu falar, não, porque ela se expõe também. Ela trabalhava ela era uma das sócias da Devoré, é aquele negócio de sorvete. E ela, Hannah, eu não quero mais, eu quero sair, eu quero ficar dentro de casa. Primeiro eu falei, você tem certeza? Eu tenho. Então vamos fazer o processo para você ficar em casa. E aí ela começou. Primeiro saiu, né? O marido apoiava. É muito bom quando a gente tem um marido que apoia, o marido apoiava. E qual era o medo do julgamento dela agora? Era o contrário. Mas o que as minhas amigas vão falar? Que eu tô dentro de casa sem fazer nada? Que eu tô dependendo de marido? Falei, uai, vai ser uma escolha. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você tá disposta? Não, mas eu não quero mais trabalhar. Eu falei, então pronto, então vamos enfrentar esse novo medo que está vindo. E fizemos todo o processo dela. 10 sessões que ela estava em mentoria. No final, ela saiu da Devoré, tá dentro de casa, feliz da vida. E aí hoje ela tá até, eu falo assim, ela começou a brincar ali de ser blogueira e dentro de casa. E o negócio tá indo super bem. E você olha pra ela, tá leve. Sabe, sem aquele peso de... A pessoa se descobre no meio do caminho, Se né? descobre. Isso aí que você tá comentando é muito interessante, né? Porque às vezes você começa a despertar um outro senso naquela pessoa, né? Igual você acabou de comentar. Ela não tinha tanta afinidade antes com a parte digital, com questão Uhum. de aparecer na mídia. Hoje Já já é tá o lá oposto de 6 meses fazendo. atrás. Aham, total. Então, literalmente, você não só transforma, né, a parte empreendedora, mas muito mais o pessoal. Sim, na verdade, o processo sempre é o pessoal, né? Sempre o pessoal. A gente brinca assim que a gente precisa. É porque eu preciso atrair elas de alguma forma. Então a gente atrai hoje, né? Como eu tô trabalhando com as empreendedoras, nessa questão de como que eu vou vender melhor, como que eu atendo melhor meu cliente. Mas por trás de tudo, o que se trabalha é o autoconhecimento. São as emoções, os medos, o que tá por trás de tudo isso. Quando elas pegam câmera pra filmar, elas faltam passar mal pra poder fazer um story. Mas isso aí acho que é. Quando a gente faz uma análise, vamos pensar num cenário como todo.
Você pode ter um ótimo produto, mas se você não souber vender, não adianta de Não, nada, não né, no final adianta. do dia. Não E adianta. você é a sua própria imagem, você é o seu produto, igual você estava comentando mais Hum. cedo. E assim, e isso é um grave problema até nos pequenos, né? Sim. Essa questão de como se portar, né? Uhum. Como você vê esse cenário, né, da mulher empreendedora pequena? Porque você só ajuda quem quer ser ajudado. Só. Então, assim, você não consegue abraçar o mundo, mas você tá aí, né, para poder distribuir e compartilhar conhecimento. Como que você vê, assim, a mulher, ela se abre também, porque a gente tem as comunidades, a gente tem os grupos, mas fora isso, a mulher, ela se abre totalmente para com que você consiga explicar um processo, entender. Nem sempre de cara. Eu tô com uma paciente, eu até brinquei com ela falou assim: "Hannah, eu te sigo no Instagram fazem 8 anos". Eu falei: "Então tá, o tempo que eu tô aqui". Ela é, mais ou menos isso. E ela foi marcar uma sessão comigo pela primeira vez semana passada. Porque ela já tinha ouvido falar que fazer terapia comigo não era fácil, porque eu pegava muito no pé, de cobrar mesmo, de botar elas pra cima. Ela falou assim: "Eu sabia que no dia que eu viesse aqui, eu tinha que estar pronta pra fazer o negócio acontecer". E aí é a hora, né? A gente tem uma frase na psicologia que fala assim: faz parte da cura o desejo de ser curado. Se você não quiser me ajuda, eu vou conseguir te ajudar, Igor? Não vou. Isso aí é a analogia com o que se faz, né? Por exemplo, essa empreendedora, essa mulher, ela fez o caminho, né, de abdicação, ela estudou para poder estar junto contigo. Exato. É aquele ditado, né? Quando você vai no dentista, você escova bastante seus dentes antes. Mas quando você vai levar seu carro no lava-jato, A você gente não suja lava. o máximo o seu carro para poder lavar. Então é essa máxima, né? Então assim, é como se fosse a Exatamente. analogia do É dentista. verdade. Então ela, para poder estar junto contigo, mas assim, é necessário isso, ter esse estudo prévio para estar começando essa terapia, para poder começar nesse mundo do Não, de empreendedorismo? jeito nenhum. Vamos pensar em dois pontos: a terapia e o empreendedorismo, né? Uma coisa está ligada na outra, de fato. Mas se você quer fazer terapia, você não tem que. Quem tem que entender sou eu. Quem vai ajudar? Eu que vou ajudar você a se entender. Porque você não precisa fazer nada. Ela que demorou muito tempo, no caso dela, de falar, porque ela pensava assim: não, no dia que eu for lá, eu vou ter que fazer. Porque senão não vai adiantar. Né? E aí ela ficou procrastinando, enrolando pra ela fazer por ela mesma. Não era por mim, era por ela. Quando você resolve fazer terapia, por exemplo, que você fala assim: eu vou fazer terapia pra, sei lá, você quer resolver alguma questão sua. Você vai ter que estar preparado pra isso e disposto. Né? Vai ter que estar preparado porque você vai ter que abrir mão, disposto pra fazer o processo, pra suportar o processo, literalmente. Porque dá vontade de desistir, todas as horas. Você tem que se abrir, né? Tem que se Literalmente. abrir. E abrir sem medo. Você foi falando, eu lembrei de um caso de uma vez, de uma paciente. Ela chegou com uma determinada demanda. Aí eu fui indo. Aí eu cheguei em um determinado assunto que ela falou assim: nesse assunto você não vai mexer. E aqui é uma caixa preta. E se o problema tiver aí? Ela, e aí então a gente não vai resolver. Então, estou de mãos atadas, o que você quer que eu faça? Ela não voltou. Ela me mandou mensagem, falou: Hannah, eu não vou voltar porque eu não tô disposta. E tá tudo bem. A pessoa sabe o problema, sabe que o problema tá ali, né? Exatamente. Senta do lado do perigo todo dia. Todo mas não dia. quer. Eu tenho paciente que vira pra mim, elas são tão sem vergonha que elas sentam lá na cadeira, maravilhosas poltronas, e elas falam assim, aí elas chegam pra me contar o que elas fizeram de errado. Ah, mas pelo menos eu tenho consciência que tá errado, né, Hannah? Eu falei: eu prefiro que vocês não tenham consciência. Porque ter consciência e fazer errado é pior do que você fazer sem ter consciência. Noção de fatos, né? Uai. Ah, eu sei que eu tô errando. Tá, mas o que adianta? Total. Saber, né? Eu não posso. E eu tô lá e tô fazendo. Isso aí que você comentou, Hannah, se for para trazer, né, até numa pauta que a gente comenta muito aqui no podcast de startup, de inovação, é que assim, o feito é melhor que o perfeito. Uhum. Então, você acabou de falar com que às vezes a pessoa ela tem que se preparar muito, não para ter necessariamente uma conversa só contigo, mas para começar uma terapia, para começar no empreendedorismo. Ela não precisa, né? Ela pode ir literalmente do pode jeito ir. como que tá aqui Pode. agora, né, com a roupa do corpo. E é o que a gente vê muito no empreendedorismo, né? O empresário, ele, para começar, tenta criar um mundo, né, sendo com que ele precisa apenas do mínimo, né? Uhum. E na startup a gente chama de MVP, que é o mínimo produto Mínimo viável. É você fazer o máximo que você pode com o mínimo de recurso financeiro, de capital, para com que ali você consiga validar. E você trabalha diretamente com o mercado de empreendedorismo, né? De uma forma geral. E como que você vê isso, né? Você vê com que
as mulheres como um todo, elas estão se preparando mais, estão se arriscando mais? Como que você vê nessa linha, né? Eu acho que tá meio, viu, Igor? Assim, e tem as mulheres que são muito corajosas, né, de falar. Não que as outras não sejam, né? Mas assim, de realmente você fazer com o que você tem. Que eu uso muito a questão do 1%. Tem um livro, chama, não sei se, talvez você até conheça, chama Hábitos Atômicos. Você já Sim, leu? não, já ouvi falar. Hábitos Atômicos, ele fala justamente nesse conceito. Então, por exemplo, eu nunca fui na academia. Eu vou começar a ir uma vez por semana. Isso tá pouco ou tá muito? Tá muito. Tá Pra quem muito. vai Pra zero, quem você já não vai começa com nenhuma, você já tá 100%. ótimo, né? Só que o que, que geralmente a pessoa faz? Não, mas o Igor tá indo até pro Ironman. Você toma como uma base, A né? gente pega de base. E aí a gente vai para um primeiro problema, que é a comparação. E a gente se compara o tempo todo. Então eu comparo o meu começo com o que você já está fazendo. E aí o povo inventou aquela frase, né, de que o feito é melhor do que o perfeito. Eu concordo em partes. Porque aí vem mais comparação. Então eu prefiro assim, o que que eu posso fazer hoje? Eu vou fazer feito, mas eu vou fazer bem feito com o que eu tenho. Ah, eu não vou gravar vídeo porque meu celular não é bom. Eu não vou fazer tal coisa porque eu não tenho luz. Eu não vou fazer tal coisa, sabe? Porque a gente. Como é que eu vou começar com o melhor que eu já tenho? Como é que eu não vou começar, na verdade, com o melhor que eu já tenho? Por que não? Né? Então, a gente tá o tempo todo nessa questão da comparação. E aí vem o segundo ponto que eu vejo. O perfeccionismo, ele virou uma desculpa muito bonita. Ah, eu não vou fazer porque eu sou perfeccionista. Aí você não faz. Aí você tá se justificando de que você não tá fazendo. Sendo que o perfeccionismo não é nada legal, né? É uma bela de uma desculpa, de uma justificativa, assim, que ficou bonita. Aí é que eu sou muito perfeccionista, o problema é seu se você é perfeccionista. Você vai deixar de fazer, você tá se sabotando. No final do dia, você sempre pensa numa desculpa, né? Sempre. A gente sempre tem uma desculpa e a gente acredita nessa desculpa. E ela tá engavetada ali. No dia que você precisar, você Tem um estudo que mostra que o nosso cérebro, ele só usa 30% da energia que ele tem. Então, ou seja, tem 70% de energia estocada, tá guardadinha. guardadinha. E aí, ele é mais ou menos assim, ó. Existem dois caminhos. Tem o caminho que você tá acostumado aí e o caminho que você tá tentando fazer. O que você tá acostumado aí, é óbvio que ele vai pra lá, porque ele não quer gastar energia. Pra que que eu vou ficar nessa briga na minha cabeça se eu já sei o caminho que é mais fácil? Por que que eu vou pelo mais difícil? Então, o que eu tento ensinar todas as vezes pra elas é assim: o caminho que você faz é esse. Você vai ter que vir pra esse aqui. Esse que você já tá acostumado vai te puxar o tempo todo e você vai ter que brigar pra vir pro outro. Fazer dieta, ir pra academia, eu levantar e tomar banho, me arrumar. E isso a gente trabalha em casos, inclusive em casos de depressão profunda. Porque é quando a gente trabalha o 1%, Sim. né? O mínimo ali que você pode fazer. O que que é? É levantar e ir ao banheiro e escovar os dentes que seja. Aí você vai falar assim: não, Hannah, mas eu escovo os dentes todos os dias. Mas você não tem depressão. Né? A pessoa que tem depressão, para ela levantar e escovar os dentes, já vai ser uma grande vitória. Isso com o que você acabou de comentar é interessante, né? Porque quando a gente trabalha no cenário de comparação, ele é muito hostil. Porque às vezes você já tá no seu melhor, né, no que tá ao seu alcance, só que você tá se comparando com uma pessoa que tá num cenário totalmente diferente. E é igual você acabou de falar, né? A pessoa vai 0 dias na academia na semana. Se ela vai um dia, já passou para 100%. Ela vai para 2, vai aumentando. O problema é que às vezes a gente espelha muito, né? A gente quer sair do zero e ir para a utopia do dia para noite. E a mesma coisa com que todo mundo lembra, né? Da pandemia, aquela febre, né? Do acordar a turma das 5 da manhã. Nó, Deus me livre. E como psicóloga, Hannah, empreendedora, nesse meio, porque esse aqui com que a gente está falando não é só se comparar. O que você vê em relação a isso, né? Às vezes, não só o se comparar, mas ir muito no cenário de influências. Mas o que eu vejo em que sentido, sim? Olha, no cenário da pandemia, né? Você Ah, que todo conhece mundo foi quantas pessoas foi fazendo. fazendo por Aham. influência, né? Hoje, com que você está no mercado de empreendedorismo, você está nessa parte de trabalhar a mentalidade, você vê com que existe muito esse Maria vai com as outras ou não? Existe. Eu vou pegar só pra abrir um negócio que chegou hoje, inclusive. Quer ver? A menina mandou exatamente uma pergunta dessa. Ela botou assim, ó, pra mim. Na prática, como desvendar quem eu sou de fato? E aí, por que vai muito nesse viés que você tá falando? Eu tô vendo você fazendo tal coisa. Aí eu vou lá e vou fazer igual. Só que eu não sei os motivos que te levaram a fazer aquilo ali.
E nem se você tá gostando ou não, porque às vezes você tá fazendo porque você tem que fazer. E aí, eu acho que vem muito, né? Eu até acho válido, às vezes, você até fazer porque a pessoa tá fazendo, pra você descobrir se você gosta ou se não gosta. Vem muita questão aí do autoconhecimento, que é quando eu começo a me movimentar pra eu entender se aquilo ali pra mim vai fazer sentido ou não. Então eu vejo e acontece muito, por exemplo, eu faço uma postagem e aí vem uma outra psicóloga que tá, sei lá, início de carreira que seja, e ela copia a mesma postagem. Ela faz idêntico. Já aconteceu assim, muito. Copia e cola, copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V. Tá tudo certo. Não me incomoda, de coração, não me importa. Porque seu conteúdo tá bom, pô. Eu também acho, tipo assim, o meu conteúdo tá muito bom, então vai ser copiado. E tá tudo certo, beleza. Só que será que ela sabe por que ela tá fazendo aquilo ali? Sem fundamento, né? Sem fundamento nenhum. Então, assim, na pandemia, deu esse boom, né? A época das lives, do não sei o quê, tananã, aquele monte de coisa. E eu até achei válido as pessoas fazerem mesmo, até pra elas saberem se elas queriam aquilo ali ou não. E às vezes a pessoa começa a fazer e fala, não, não quero. Tô fora, né, disso aqui. Então, assim, a vida vai ser... Como é que o povo fala que a gente não... Tudo se copia, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, no meio do caminho, você vai descobrir o seu jeito. Igual o Lavoisier já falava, né? Nada se cria, tudo se transforma. Exatamente. A gente já falando do que vão melhorando. Mas essa é uma máxima também com que a gente utiliza no cenário de startup. Sim. Né? No mercado de inovação, até para quem tá do lado de lá ouvindo, para você criar um negócio, você não precisa inventar a roda. É literalmente resolver a dor de algo com que tá no seu dia a dia. E era o que a gente tava falando, né, Igor? Eu acho assim, eu vejo que é partir pelo simples. E é muito simples a gente resolver problema. Muito simples. Simples funciona? Funciona. É o básico bem feito? É o básico, bem feito. Assim como o óbvio precisa ser dito. É o feijão com arroz, né, no final do dia. Feijão com arroz, exatamente. É igual aquela questão, né, Hannah? Eu tava até comentando com o pessoal da CID esses dias. Todo mundo fala muito de inovação. Uhum. Só que a inovação não é criar um carro voador. A inovação é literalmente você mudar um hábito com que você já faz para entregar o produto pro seu cliente. Uhum. Então, às vezes, você demora, né? Suas empreendedoras demoram 30 minutos para atender o cliente quer ser atendido em 5 minutos. Inovação é você atender mais rápido. Exato. Exatamente. Não é inventar a roda, né? Aconteceu um negócio recente, assim, que foi bem interessante. Eu atendo no consultório, né? E aí, um dia meu marido virou pra mim e falou assim... Eu fui pro consultório um dia, eu tinha, assim, 5 pacientes na tarde, sendo que uma só era presencial. E eu conversando com ele, ele virou pra mim e falou assim, aqui, quantos pacientes você tá atendendo no presencial? Eu, sabe que eu não sei? Ele faz essas contas pra gente. Eu, por quê? Ele, não, só faz as contas. Peguei e fiz o levantamento. Quantas no online, quantas no presencial. As minhas do presencial não estavam arcando com a minha despesa no consultório. Né? Juntando tudo dava. Mas só a de presencial não arcava mais. Até porque hoje meu foco é muito curso online, eu faço muita palestra. Então eu ia pro consultório muitas vezes atender uma no presencial. E aí tinha uma despesa X. Aí ele falou assim comigo, e se você fizer seu consultório em casa? Eu falei, de jeito nenhum, tá doido? Só que a gente mora numa cobertura e a parte de cima, ela é independente. E aí um dia eu fui fazer uma live lá em cima e aí eu falei com ele assim, nós já pensou se um dia a gente mudasse pra uma casa e eu pudesse fazer um consultório assim, todo rodeado de plantas e não sei o quê? À tarde ele falou assim, já tem a solução. A gente vai fazer aqui, nesse espaço, a gente manda rodear de vidro e você me enche de planta isso aqui. Eu falei, gente, ele tá completamente fora da casinha. Passou no outro dia, ele falou assim, e aí, vamos fazer? Eu falei, é sério mesmo? Ele é sério. Uai, então tá, então vamos. Só que eu tinha que reformar tudo lá em cima. Tinha que fazer essa parte de vidro, tinha que reformar não sei o quê, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. Falei, mas vai ser muita despesa. Aí vem a parte boa da gente entender que o homem complementa a mulher. Meu marido, ele é super das contas, ele é super planejador mesmo. Ele organizou, botou tudo no papel pra mim, fez a planilha inteira e falou assim, ó, com 3 meses, a gente, é como se fosse 3 meses de aluguel, a gente já vai quitar o que a gente vai gastar aqui com a obra. Então, tá, então vamos. Fizemos. E aí, pra eu poder trazer isso pra público, né, porque, querendo ou não, é na minha casa. Isso não vai ter uma boa aceitação, eu acho que isso não vai dar certo. E tá dando super certo. Porque é completamente inovador. Ô, Igor, tipo assim, ninguém faz isso aqui na cidade. Tá dentro da minha casa. Só que
Elas estão tendo, depois você olhar no meu Instagram, você vai ter as Uma experiência imagens, que você uma cria totalmente experiência diferente, diferente. mais Elas estão humanizada. sentadas aqui, ó, de frente pro céu. É a coisa mais linda do mundo. O pôr do sol é perfeito. Não faz muito barulho, porque tá tudo isolado pelo vidro. Então elas chegam, se quiser café tem, se quiser água com gás tem, se quiser bolo tem. Então muda a experiência. Deu medo pra fazer, porque eu ia mudar completamente a perspectiva do atendimento, né? E aí vem a questão da inovação. E você ter coragem de meter a cara e fazer. Isso é o fato de inovar, né? Até pra quem tá do lado de lá, se não tem um marido que é bom nas finanças, é o momento de encontrar um sócio. Exatamente. O sócio vem pra te complementar em algo com que falta. Exato. Né? Do mesmo jeito com que é o matrimônio, alguém vem pra poder te completar com algo com que falta. E isso com que você comentou, né? De você tinha um consultório, você tinha um espaço, você fechou esse espaço, foi pra casa e ali na sua casa você criou esse lugar seu, né? Leva muito um contato humanizado, né? Sim. E o que eu trago aqui hoje do espaço físico, até para poder compartilhar, é o seguinte: o que eu vejo de espaço físico tem que denominar uma palavra que chama cultura. Por quê? Se eu tenho um espaço físico e eu não atendo o cliente no presencial, eu atendo somente no online, então eu tenho aquele espaço físico ou por ego, para ter um espaço, ou para poder mostrar, ou para ser minha própria vitrine. Só que quando você começa a ter colaboradores, funcionários, né? Então, acredito que você atende ali mulheres empresárias, empreendedoras, com que tem já colaboradores. Então, elas precisam criar uma cultura de inovação, uma cultura de empreendedorismo ali dentro, né? Então, aí sim, começa a se justificar o fato de você ter um espaço, né? Igual eu comento muito, na minha startup, nós não atendemos direto ao público. Nós atendemos 100% digital. Então, hoje a gente atende 50 mil clientes ano de forma digital. Então, nenhum cliente vai na minha sala, mas eu preciso ter, né, hoje uma casa completa, com estúdio de gravação, com sala de reunião, com sala de criação, para criar uma cultura para com que a minha equipe consiga entregar o melhor para a pessoa do lado de lá. Só que quando eu comecei, foi do zero, foi de dentro do quarto. Então, se fosse para começar aqui, Hannah, o que você vê, né, um passo a passo? Pô, a mulher empreendedora, o homem empreendedor, o cenário de empreendedorismo. Precisa ter muito para poder começar? Não precisa. Eu tenho uma. Depois eu fiquei lembrando das minhas pacientes. Teve uma que eu atendi uma época. A gente fez todo o processo dela desse jeito, do começar. Ela trabalhava numa empresa e ela queria começar a vender roupa fitness. E aí nós começamos literalmente do zero. Então, a gente foi organizando da seguinte forma: a gente pegou ali 3 meses para ela se organizar financeiramente falando. Pegamos as peças piloto que ela ia começar. E ela ia começar no online. Por que no online? Porque hoje o online ele tá proporcionando isso pra gente, tá viabilizando. Eu não preciso, se eu quiser, realmente, eu não preciso ter o espaço físico. Eu posso ficar só no online. Né? A gente que gosta, eu gosto do físico, eu acho que eu gosto do atendimento presencial, então eu mantenho. E aí, mas hoje não, pra você vender um produto, por exemplo, você não precisa. Ela começou no online. Com menos de 6 meses, ela já estava passando, faturando mais do que ela ganhava de salário. Aí ela arrumou um showroom para ela poder receber caso alguém quisesse ir lá. Então ela arrumou na casa dela também, no quarto dela, ela foi arrumando todo bonitinho. Hoje ela já pensa em abrir uma lojinha. Então isso já tem o quê? Já deve ter uns 3 anos que eu fiz o primeiro atendimento com ela lá atrás. Hoje ela já criou site, ela já tem estoque, que antes ela não tinha, que trabalhava só com pedido ali em cima. Só que tem que ter paciência. Tem. Eu até postei esses dias assim, as pessoas não têm paciência de fazer 6 sessões de terapia, mas tem paciência pra ficar 6 anos reclamando que não anda. Aquela máxima também, né? O melhor dia para se plantar uma árvore é 20 anos atrás. Então, para poder esperar um resultado para amanhã, né, todo mundo critica aquele ditado: nossa, mas minha avó poderia ter comprado o terreno lá atrás. Sim. O seu neto vai te criticar se você não fizer essa diferença aqui hoje. Pô. Exatamente. Então, do mesmo jeito, se você não levantar e só ficar pegando o hábito do amiguinho, né? E acho que trazendo nessa linha, até falar um pouquinho dos patrocinadores, porque quando a gente fala em criar um novo negócio, a gente está falando que a gente precisa de um registro, marcas e patentes, a gente precisa de tecnologia, né? Então, nós temos como patrocinadores a Canto Marcas e Patentes. Então, se A você... Sara que fez as minhas coisas tudo também. ó, Minha amiga. a amiga pessoal e ainda
Ainda resolveu toda a minha parte Fez burocrática. indica. Fez indico. Então, se você precisa registrar sua marca e proteger seu patrimônio, né, entre em contato com a Sara Canto, Marcas e Patentes. Então, aqui a gente já tem um caso, né, prático, com que fez, funcionou e deu certo. Nós temos a Ícone Contábil, né? Se você precisa diminuir, se você quer diminuir a sua carga tributária da empresa ou está pensando em abrir uma empresa, né, que é o que a gente está comentando aqui, criar um negócio do zero, e você quer saber melhor um pouquinho sobre tributação, sem ser aquela parte chata, literalmente só o que precisa ser feito, né? Fale com o Wagner, da Ícone Contábil. Ele vai poder te orientar para enquadrar a sua empresa de forma mais sustentável, né, e seguindo todas as regras fiscais. E a gente fala também, né, quando nós temos um espaço físico, nada melhor do que ter um seguro ali, né? Porque se você tem um espaço, se você tem insumos, se você tem imobilizado, a gente precisa ter toda essa parte de seguros. Então aqui entra a Cedro Seguros. Então, se você está precisando de um seguro para deixar a sua empresa mais protegida, fale com o Pedro, né? E confira todos os episódios, né, com que nós já fizemos aqui no podcast, ou então confira um pouquinho mais sobre como conhecer essa parte de seguros empresariais. Além disso, para poder falar de inovação, a gente tem que falar da Claro, que a Claro é quem possibilita tudo isso, né? Essa conexão, você literalmente está conversando com uma pessoa no online de forma remota. Então, a Claro, ela tem uma promoção imperdível de internet, né? Apenas para os 3 primeiros meses, que está saindo por apenas R$ 59,90. Inclui acesso ao Globopay. Globopay é fenômeno, né? E a Claro fornece internet excelente, né, de qualidade, tanto aqui no estúdio quanto em casa. Né? Então, assim, eu na minha casa utilizo a Claro, então posso provar com que realmente ela está entregando mais do com que foi contratado. Né? Isso se chama experiência do cliente. Nós temos a Pilar Digital. Né? Então, para falar de empresa, igual você comentou, tem que ter um posicionamento digital, né, nesse mercado. Então, a Pilar Digital é uma agência focada em desenvolver empreendedores nas redes sociais, acelerando negócios no mundo digital. Então, o mundo digital está cada vez mais dinâmico, né? Então, a gente tem que estar cada vez mais competitivo nesse ambiente totalmente hostil, né? E nós temos a Fractal, né? Então, para poder falar de finanças, tal como você falou com seu marido ali, ele conseguiu te dar todo o apoio, né? Então, para quem não tem um marido em casa, está precisando de um suporte na parte das contas, né? Contrata um, né? Ou contrata um, nós temos a Fractal para poder dar todo o suporte nessa parte de investimentos. Então, ela traz conteúdos de investimento para tanto quanto os empresários, né, quanto para reservas de forma inteligente. Então, agradecer a todos esses patrocinadores. E nesse gancho aqui, né, mostrando todas essas oportunidades, né, todos esses patrocinadores trazem algo único, né? Eles resolvem uma dor, eles resolvem um problema. Então, se fosse para poder explicar aqui, Hanna, para a gente montar como se fosse um passo a passo, né, para como você começar a empreender. Porque acredito com que você recebe vários pacientes, né, para poder estar fazendo terapia. E todo mundo tem algum sonho de ter algo, né? Ou não seja uma empresa, ou seja crescer de forma pessoal. E como que você acha que a gente pode estruturar aqui um passo a passo prático, né? Para poder criar um novo negócio, que seja um negócio pequeno, que seja um negócio grande. Mas as etapas. Ó, eu vejo que o primeiro passo, né, é a gente realmente ter coragem pra meter a cara nisso aí, ter paciência. Eu acho que com o mundo digital hoje, como tá tudo muito rápido, nós não temos paciência mais pra esperar. Então a gente planta e entre o plantar e o colher existe um processo, né? Que você tem que ficar ali regando, jogando aguinha, fazendo toda aquela parte chata. Então é ter um pouco mais de paciência. A gente não tem paciência. Né? Que eu até brinquei com vocês. Escutem o áudio sem ser no acelerado. Qual que é a dica, então? Não escutar o áudio no acelerado. Não É a acelerar. dica. Desacelerar. Porque a gente quer tudo pra ontem. E não vai ser da noite pro dia, né? Tem algumas exceções? Tem. Tem uma galera que lança trem, explode, ganha dinheiro e o negócio vira do dia pra noite. São casos específicos, né? Casos muito isolados, muito específicos, né? Então, assim, nada vai acontecer de uma hora pra outra. Então, o primeiro passo é você tá em... Vamos por partes. Então, o primeiro passo é a gente ter coragem. Pronto, teve coragem? Falou assim, eu vou meter a cara nisso aqui. Procurar um grupo de apoio, uma rede de apoio. Eu acho que faz toda a diferença. Teve uma vez que uma paciente falou pra mim assim, ela foi no consultório, ela falou assim, Hanna, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Eu preciso tirar isso da minha cabeça, porque pra mim você só é simpática comigo porque eu te pago. Eu falei, mas é verdade, você não está enganada. Ela, você não vai mentir isso pra mim? Eu falei assim,
Só que nós não somos amigas. Eu sou sua psicóloga. Eu vou ser simpática com você aonde você me encontrar. Porém, aqui dentro, o seu acolhimento vai ser maior, porque sim, você está me contratando e você vai ter a minha melhor versão. Isso é verdade. Só que nós não somos amigas. Tudo bem pra você? Aí ela, não, tudo bem, eu É entendi um choque de isso. realidade, né? É, eu entendi. Me dói falar isso, mas é verdade. E aí, ô Igor, a gente literalmente hoje paga pra estar nos lugares, Sim, com né? certeza. Não tem como eu pegar e falar assim, eu vou estar no melhor lugar se eu não estiver pagando. Não, você vai pagar. A gente vai investir. Então, eu tento trabalhar muito isso no Instagram com elas, que é o meu, né, principal vitrine, digamos assim. Gente, tem que investir tempo, dinheiro, dedicação pra você poder estar em lugares que não vai ser dentro de casa. O apoio não vai vir dentro de casa. São raras as exceções. Hoje, meu marido me apoia muito, muito. Mas o meu trabalho já foi motivo de muita briga entre nós dois. Hoje, ele me apoia. Mas até, sei lá, 3 anos atrás, não. A gente só brigava por causa de trabalho. E essa rede de apoio também, ela entra muito no. Como a gente tá fazendo esse passo a passo de como começar, é o network, né? Sim, Porque quem tá começando precisa de precisa contato. de contato, exatamente. Então, meu marido não é da minha área. Meu marido não suporta rede social. Então, ele nem tem, ele não gosta. Não tinha como ele ser meu apoio. Ele nem entende quando eu falo com ele, ele nem sabe do que eu tô falando. Né? Então, quando a gente chegou no equilíbrio, ele falou assim: não, beleza, né? Eu vou apoiar, eu tô do seu lado, mas ele não consegue me ajudar. Se eu perguntar pra ele assim, como você acha que eu faço o vídeo? Ele não vai saber. Então, eu preciso de ter um lugar onde as pessoas vão saber fazer. E aí vem a questão da rede de apoio. Né? Depois disso, aí a gente passa para a questão do network. E até para poder explicar aqui, essa rede de apoio, hoje aqui, né, na nossa região, a gente consegue ter essa rede de apoio? Como que você vê Nós isso? vamos ter uma Vamos ter? maravilhosa. Então conta um pouquinho mais. Então tá, nós estamos, né, aproveitando, né, para deixar aqui que nós estamos começando a reestruturar, né, a CID Jovem, que é uma associação, e um dos nossos projetos é justamente ter essa rede de apoio de empreendedores, não só para mulheres, né, vai ser um primeiro passo que eu vou dar, porque eu só trabalhava com mulheres, mas para trabalhar com pessoas, né, com homens e com mulheres, para a gente ter essa rede de relacionamento. Uma dor que eu escuto muito das minhas pacientes, quando elas falam assim, Hannah, você fala muito da rede de apoio, mas eu não sei como estar nessas mesas, né? Porque eu falo da questão das mesas que a gente senta. Eu acredito que a gente nunca pode ser a pessoa mais inteligente da mesa. Eu preciso estar sempre aprendendo. Então, elas falam assim, tá, mas e como que eu chego nessas mesas? E realmente, como? Como você vai chegar numa mesa? Não existe um padrão, né, um passo a Não. passo. Não existe. Aí vem a questão do que nós estamos, né, tentando trazer agora, nós vamos trazer pela CID Jovem. E nós vamos dar essa abertura, né, que vai ser a nossa palavra-chave, acredito que pelo que ficou claro hoje, pertencimento. Todo mundo falou pertencimento, né? E todo mundo pode pertencer. E nós somos, né, essas pessoas de andar em tribos. Tem um livro que chama Tribos, eu acho, inclusive. Porque explica justamente esse senso de comunidade e pertencimento. Nós temos essa necessidade de pertencer a algum lugar. Então, com a CID Jovem agora, a gente vai conseguir, né, abrir isso realmente para que qualquer pessoa possa fazer parte, né, Igor? Quando a pessoa quer empreender e não sabe nem como começar, ou não sabe como fazer o network, ou não sabe como fazer parceria, agora nós vamos ter essa oportunidade. Isso aí isso com que você tá trazendo no mundo de hoje é cada vez mais nítido, com que assim, não existe um padrão para as coisas. Você sempre vê o pronto, né? Uhum. É vendível, é vendável no mercado a parte de um passo a passo, mas a prática é totalmente diferente. E quando a gente traz isso até para o mercado de startups, de inovação, a gente pega, por exemplo, BH. BH tem em São Pedro Vale. BH é a terceira cidade com mais startups do Brasil, né? É E São mesmo? Pedro Vale é a comunidade mais antiga do Brasil, Dentro de BH? dentro de Eu não BH. São conheço. Pedro Vale veio a partir de um bairro, né? São Pedro, aí eles colocou São Hum. Pedro Vale numa analogia ao Vale do Silício, né? E lá a cultura de inovação ela é muito pujante. Como ela é muito pujante, é natural. Se você está criando uma startup, você não sabe como começar literalmente, né? Você tem a ideia, que é o que você precisa para ter uma startup. Você ali dentro daquela comunidade, naturalmente as informações vão sendo expelidas e você vai conseguindo pegar. É uma rede de apoio, né? Uhum. Do mesmo jeito que, pô, a mulher está começando um negócio, o homem está começando um negócio, o pequeno, né? Às vezes se você espelha no grande,
É muito mais fácil Sim. você quebrar do que dar certo. E essas redes de apoio, realmente, tal como você comentou da CID, vem para poder mudar todo o jogo, né? E você acredita com que se você está começando, você tem uma rede de apoio, network, informação, conhecimento, a probabilidade de dar certo é muito maior do que não. A maioria das pessoas tem medo de abrir. Então, se eu virar pra você e falar assim, "Ô, Igor, como que você fez a sua startup?" E aí vai muito de você estar disposto a abrir realmente as portas ou não. E a maioria das pessoas não estão. E você chegar em um lugar e ter essa oportunidade, né, de entender o como. Porque hoje as pessoas contam histórias lindas. Tem até um vídeo que eu vi recentemente da aquela menina da Boca Rosa, Bianca. Sei o sobrenome dela. E ela participou do Shark Tank uma vez. E ela foi meio que criticada, porque na hora que a menina foi lá, né, que tava se apresentando, e aí ela foi criticada por isso, porque ela começou assim também, né, ela sendo tudo. Então, quando, é o que você acabou de falar, se eu for me espelhar na Boca Rosa, na Bianca, eu não vou ter nada do que ela tem. Mas se a Bianca também ali, a gente entendeu que ela quis motivar a menina, né, tipo, talvez delegar e passar para outros braços, mas ao mesmo tempo, será que ela teria condições para aquilo ali? Será que aquilo ali não foi um banho de água fria nela? Foi igual você falou, a gente vira eu empresa. E aí? Como que a É. gente faz? E esse é um olhar clínico que eu acho que você tem muito, né? Até por questão da psicologia, porque se você dá um conselho, se você dá um suporte, né, que é diferente do que a pessoa está pensando, e você tem um ponto de vista totalmente diferente, ali você pode ceifar uma ideia, uma Sim. boa ideia. Uhum. Porque se você fala assim, pô, acho que esse caminho tá errado, Uhum. pode ser com que daqui 10 anos seria a melhor ideia. Uhum. Só que se você não tiver esse senso, né, acontece o que você acabou de falar. É. Pode ser que desmotiva. Eu recebo muitas recém-formadas em psicologia. Elas me procuram muito, né, pra orientá-las, fazer supervisão, alguma coisa assim. Hoje o valor da minha sessão é X. Elas me chegam com menos 2x pra sessão, pra elas cobrarem. Eu vou falar pra elas não fazerem isso? Não consigo, né? Não posso, na verdade. Eu seria negligente com elas, porque pra eu cobrar o que eu cobro hoje, foi uma trajetória. E eu passei também, né, lá atrás, cobrando mais barato, né? Já atendi por plano de saúde, então é uma trajetória. Então eu não posso virar pra elas e falar assim: aqui, você tem que ter uma assistente pra marcar seus pacientes, você tem que ter isso, tem que. Eu não dou conta. Então, são pontos. Então, quando, né, a nossa ideia com a CID Jovem também é trazer um pouco dessa realidade, né? Da gente entender a dor de cada um. Até pra gente conseguir estruturar melhor esse passo a passo pra cada um, né? E isso é um ponto interessante, até falando, né, como se fosse para criar um negócio do zero. Independente se é grande, se é pequeno, uma coisa com que tem que ter é um business plan, que é um planejamento do seu negócio. Sim. Porque aí nesse planejamento do negócio, você vai chegar lá com uma psicóloga recém-formada, ela vai estar cobrando um valor ínfimo comparado ao seu, Uhum. mas se ela souber com que se ela seguir nessa trajetória incansavelmente, abdicando de determinados hábitos, então daqui a um momento ela vai chegar lá. Sim. Então ela só tem que ter esse playbook pronto, porque senão você tá indo pra qualquer lado, né? Uhum. Aí você vai copiar o hábito do amiguinho, com que tá cobrando X, com que tá cobrando Y, e às vezes você não tem um negócio que chama gabarito. Uhum. Se você não tem gabarito, por exemplo, hoje o seu nome é seu brand. Então você não precisa ter uma outra marca. A sua marca é Hana, Uhum. você é conhecido por Hana, né? Então, às vezes o amiguinho, né, que tá começando, copia o outro, e esse é o problema, né? É. E aí vem, talvez, um outro ponto, né? Que é essa questão da gente conhecer a nossa essência. E não se deixar corromper. Que o povo No se mundo de corrompe hoje é muito. difícil, né? É difícil. As pessoas se corrompem muito fácil, né? A gente ter, eu acho não, né? É muito certo a gente saber quais são nossos valores inegociáveis, né? Dentro do nosso negócio. E da nossa vida pessoal também. Porque é muito fácil a gente se perder. Eu já me perdi várias vezes. E isso aí que você tá falando, Hana, quando a gente leva pro lado empresarial, na hora que a gente vai analisar o pessoal, você já viu que toda empresa, independente se é grande, pequena, média, ela tem que ter um negocinho que chama missão, visão e valores. Sim. A missão, né, é literalmente onde que você quer estar. Uhum. Essa é a missão da sua vida. A visão, né, é como você vai estar ali, e os valores são o que é imutável para você, o que se você fizer aquilo ali, você tá ferindo tanto a sua missão quanto visão. Exato. Então, assim, é os princípios com que a gente tem que ter na própria vida, pessoal. Uhum. Você vê muitas pessoas se corrompendo por questão de dinheiro, por questão de hábitos, né, vícios.
Então, assim, você, dentro desse mercado, né, tá atuando com empreendedoras, nessa parte de terapia, você vê muito essa questão, né? Muito. Eu fiz agora, né, um projeto com as meninas, com seguidoras, e elas, né, entraram pra esse movimento que a gente fez, foi de uma semana. E o primeiro desafio era qual é a visão do seu negócio? Praticamente ninguém conseguia fazer. Não sei fazer, não sei o que eu quero, não sei qual é a minha visão, não sei como montar. E aí você para e pensa que é uma coisa que toda empresa, teoricamente, deveria ter, que todo mundo deveria saber, mas não. Na verdade, as pessoas não sabem fazer, né? Qual que é a visão do seu negócio? O que que você quer com ele? Qual a missão? Mas isso tá padrão ou tá realmente de acordo com aquilo que você acredita? Porque hoje é muito fácil Porque às vezes você só eu vai montar. fazer, né? É muito fácil. Eu copiar e colar ali do Google e beleza, vai ficar lindo. Você tá começando uma empresa de engenharia, você é o maior escritório de engenharia do Brasil. Pô, O que que isso significa, é né? difícil, né? Ah, os valores, entregar dentro do prazo, comprometimento, ética, não. Pô, mas é o que Exatamente. realmente você vai fazer. Exato. Então, para quem tá começando, definir, né, de forma clara, traçando ali, você tem que querer, você tem que querer, você tem que estar com uma rede de apoio, né, buscar boas pessoas dentro do meio. E você definir claro, literalmente, né, como se fosse essa visão, missão e valores. Você Sim. acredita com que vem nesse viés? Uhum. Eu não faço isso com elas, a missão, visão e valores. Mas eu pego assim, qual é o seu valor inegociável? Esse vai ser o valor do seu negócio. O que que não pode ultrapassar? O que que você não vai se corromper no meio desse caminho? Porque é fácil, Igor, a gente se perder, né? Então, assim, hoje eu tenho uma consciência mais ampliada em relação a isso. Por exemplo, família é inegociável. Então, vai chegar, principalmente para nós mulheres, chega um determinado momento em que vai vir uma oportunidade assim, sabe aquela oportunidade que você esperava uma vida, mas você tem que falar assim, não vou poder ir. Né, eu tô com uma paciente que a gente passou por isso, eu falo a gente porque eu me sinto no lugar delas, né, mas ela passou por isso, de chegarem pra ela e falar assim, aqui, você pode ir passar, sei lá, tantos meses lá no Canadá se você quiser, só que ela tem 2 filhos pequenos. Ela vai? Não vai, não tem jeito. A gente não consegue ir. Uma situação diferente, né? É diferente. Se talvez fosse o marido, iria. Já aconteceu na minha casa isso, né, meu marido precisou passar quase 2 meses fora de casa. E ele foi. Ele não, na verdade, ele não tinha opção de não ir, ele teve que ir. Ele foi. Se fosse eu não iria. Mas ele virou pra mim e falou assim: "Mas você não iria por uma opção sua, porque se você quiser ir, você pode ir. Eu vou ficar em casa com a nossa filha. Mas como é que vai? Sim. Como é que eu vou?" E aí é questão de valores. Vem um pouco talvez da pressão da sociedade também, né? Como que eu fico 2 meses longe da minha filha? É. Então, assim, são valores. Tem mulher que vai e que tá tudo certo. E vai, e ela vai mesmo, né? Mas, assim, vai chegar momentos de eu entender a minha visão de negócio. Isso aí, como que você falou, acho que é a chave do negócio, né? Cada um tem que ter o seu valor, e o valor não tem como ser copiado do outro. E não se comparar E não depois. se comparar. Exato. Na verdade, você pode analisar o que o outro tá fazendo, mas colocar dentro da sua realidade. Exato. Seria isso? Seria isso. Porque eu já tive, né, há anos, antes de eu ter minha filha, anos atrás, eu falava assim, nossa, eu quero ser uma palestrante dessas que viaja o Brasil inteiro. E hoje eu tenho oportunidades pra isso. Mas eu já não quero mais. Pra mim já não faz sentido. E às vezes você vê o tanto de coisa com que eles estão abrindo mão, né? Exato. Não tem a família, não tem os tem valores mais. Exatamente. Teve uma menina que eu sigo no Instagram, que ela é grande, assim, no meio digital, e ela é muito rica e tal, aí perguntaram assim pra ela, você já tem tudo que você sonha? Como que é a sua vida? Ela, não tenho nada. Eu não sou casada, eu não tenho meus filhos, eu não tenho uma família pra falar que é minha. Aí eu, cara, olha só, eu tenho tudo isso. E às vezes a gente não dá valor pra isso. Isso entra muito naquele quesito, né? Quando o empresário tá começando, o sonho dele é ser grande. É, Só que, ao mesmo tempo com que você vai crescendo, a sua agenda vai ficando mais comprometida. sim. Então, seu tempo vai ficando mais escasso. Então, você tem que levar mais em consideração seus valores. E lá no final, você tenta comprar tempo, que é o que você tinha muito lá no início, né? E você agora vai se não tem. corrompendo por questão dos valores, às vezes. Então, isso é um ponto, né, com que deve ser analisado, até antes de criar um negócio, né? Até onde você quer ir? Exato. E assim, até onde você tá disposto a ir. Disposto a ir. Né, aconteceu em casa uma situação e a Rafa virou pra mim, teve um dia que eu brinquei, eu falei, não, mas agora eu vou ter consultório dentro de casa, vou viver presa aqui. Brinquei, né? Aí um dia a gente tava lá em cima brincando, eu brincando com ela, ela virou pra mim, pegou no meu rosto assim e falou, mamãe, não fica preocupada, nós estamos te prendendo em casa, olha o tanto que vai ser bom. E aí eu pensei, não, às vezes realmente vai ser. Ela me vê muito fora de casa, né? Eu faço muita palestra à noite, eu saio muita noite, eu dou aula à noite. Tô no podcast à noite, então
ela fica assim, mas você vai trabalhar hoje. Só que, graças a Deus, hoje eu consigo ter esse equilíbrio. Então, tem semanas que eu não tenho nada e eu tô por conta dela. Tem semanas que são mais, né, movimentadas e ela vê, né, esse movimento e eles mesmos, eles puxam a gente. Mas você vai sair de novo, né, trabalhar de novo. E aí você tem que ter esse controle nisso aí Um jogo de também. cintura, né? É, um jogo de cintura. É, isso é interessante. Eu ainda não tô nessa fase, mas acredito com que todo mundo já tem que ter uma visão, né, de Tem que como que é ter. tá daqui a um tempo. É como se fosse no empreendedorismo, né, numa Sim. analogia. Você tem que imaginar como que a sua empresa vai estar daqui a 5 anos. Porque se você não tá fazendo a empresa crescer, você tá fazendo ela quebrar. Se você não tá cuidando da sua máquina, que é seu corpo, na parte mental, na parte corporal, né, você também tá se prejudicando. E dessa forma, né, você comentando aqui o passo a passo, a gente chegou na rede de apoio. Uhum. Nessa rede de apoio, você tem um movimento, Uhum. né? Então o movimento vem pro nosso bonde. Então É explica um pouco. bonde do 1%. Bonde do 1%. É. Então explica pra gente, Ana, o que é o bonde do 1%? O bonde do 1%, ele foi um movimento que nasceu inicialmente pra gente trabalhar autocuidado. E eu brincava muito com as meninas e falava assim, gente, antes de sair de casa, lavem os cabelos de vocês, por favor. A gente brincava, não, lavem o cabelo. É o mínimo que a gente pode fazer pela gente. Você tava, agora antes você falou, né, da gente cuidar do corpo, da mente. Tem um conceito, ele é mais do campo espiritual, que se eu não me engano, se chama tricotomia do ser. Que são esses 3 pilares. É a gente cuidar da mente, do corpo e do espírito. E aí, às vezes, a gente vai negligenciando um ou outro. Então, por exemplo, você pode cuidar muito do seu corpo, mas está esquecendo de cuidar da sua mente. E aí você começa a meio que compensar na atividade física. Ou vice-versa, né? Então você vai fazendo ali essas. Fica descompensado, né? Não fica equilibrado. E dentro do bonde, quando a gente começou, foi muito despretensioso, a gente começou com essa brincadeira. Foi na pandemia, então tava todo mundo de home office. Eu falava, gente, pelo menos levanta, tira o pijama. Não precisa passar o dia todo de pijama. Né? Vai tomar um banho, lava o cabelo, passa protetor solar, porque a gente continua recebendo radiação dentro de casa. E começou desse jeito. E qual era a ideia? Todos os dias elas tinham um desafio por uma semana pra fazer que tirasse a gente dessa zona de conforto. Seja passar um esmalte colorido na mão, na unha. Aí você fala assim, tá, mas o que isso vai levar? E muitas vezes era a gente sair e ter aquela coragem que eu falei no início. Pra você empreender, você precisa de coragem. E às vezes eu vou precisar de coragem pra mudar a cor do meu esmalte. Parece muita bobagem, mas já teve mulher que falou comigo, eu não tenho coragem de mudar a cor do esmalte. Gente, mas se não gostar é só tirar. Não, mas vai ser estranho. E aí, às vezes, eu usar roupa com cor. Eu uso muita roupa colorida. Por quê? Porque as cores, elas expressam muito nossas emoções. Então, se eu tô o tempo todo de preto, por que eu tô o tempo todo introspectiva? Né? Se eu tô o tempo todo de branco, por que eu tô me neutralizando? Então, eu uso muito isso com elas, né? Justamente porque, se elas entenderem que elas podem fazer isso por elas podem fazer isso por qualquer coisa. Pelo negócio delas, pela família delas, pelos filhos delas. Então, cria. Aí a gente volta de novo, né? Eu comecei lá na base, que é o autoconhecimento. Se eu posso isso aqui, eu posso outras coisas também. Né? Eu consigo ir um pouco mais além, eu consigo inovar com coisas muito simples. Simples no básico, né? Feliz no básico ali. Exato. E como que faz pra poder participar desse bonde? Pô, quem tá escutando? Chegar, gente, é só vir pro bonde, é só chegar lá no meu Instagram que o bonde tá acontecendo o tempo todo. Mas esse bonde é o quê? É uma comunidade? Como que funciona? Ele tá se tornando uma comunidade. Eu não tinha a comunidade em si, né? Eu fazia realmente só pelo Instagram. Não tinha nada, era só seguir lá. E agora, pela primeira vez, a gente tá criando a comunidade, que tá sendo um grupo no WhatsApp, né? Dessa vez as meninas pagaram uma taxa de R$19,90 pra entrar. Entraram 70 mulheres nesse de agora. E tá todo mundo dentro do grupo. E aí lá eu fiz por uma semana desafios, né? Igual eu te falei, num passo a passo mesmo, criar visão, criar de negócio, fazer venda, fazer parcerias entre elas. Eu fiz elas criarem parcerias entre elas. E elas tinham que me mostrar isso. Então elas criaram e-book juntas, fizeram live juntas. Uma contratou serviço da outra. Elas tinham que me comprovar que aquilo estava acontecendo dentro do grupo. Justamente para ter senso de comunidade. Esse senso de pertencimento ali dentro, né? Pertencimento. E aí veio, né? Eu devo lançar outro em agosto. Pra aumentar mais E ainda a qualquer comunidade. mulher, no mulher. caso, pode participar.
Se já tem um negócio, se não tem um negócio. Pode entrar, qualquer mulher. De preferência, as que não tem ou que já tem um negócio, ou As não? que já tem, que estão ali já começando com Já tem alguma pelo menos coisa, uma que ideia, já já tá em tem, ação. porque as que não tem, ou, por exemplo, eu não tenho, mas eu quero ter, beleza, pode vir também. Agora, se você não pensa em nada, esse movimento do bonde do empreendedorismo não é para elas, né? Porque ali dentro a gente trabalha realmente desafios para elas ou potencializarem o negócio delas ou colocarem em ação, colocarem em prática. Então, o bonde do 1%, além de fomentar tudo isso, é uma rede de apoio, né? Porque nessa rede de apoio você encontra network para poder crescer. Você está fomentando o negócio, fazendo um matchmaking, né? De uma empreendedora com uma outra empreendedora. Então, você começa a ampliar a sua rede de contato. E além de que no final, né? Além de você sair ali com resultados positivos, você sai com literalmente uma mentoria completa, né? Eu não consigo, eu fiz, deixa eu ver se eu vou conseguir beber por Então, aqui. a tua tá fechada agora, né? Tá fechado agora. Nós vamos abrir outro em agosto, provavelmente. Não vou conseguir abrir por aqui, mas a gente criou, eu até te falei, a gente criou um arquivo com o nome de todas elas. Então, o nome, o ramo de atuação e o Instagram. Catálogo. Um catálogo, Então, quando elas querem, eu quero uma fotógrafa, vai lá e tem uma fotógrafa lá dentro. Vocês começam a fazer negócio entre vocês. Entre a gente, isso, exatamente. Isso é interessante. E aí lá tem tudo. A gente tem fotógrafa, tem professoras particulares, tem negócio de atendimento, tem uma menina que faz caneca personalizada, tem outra que mexe com material de papelaria personalizado. Então tem tudo ali dentro. Certo. Maravilha. Então, assim, quem tá do lado daí, né? Quiser mulher, participar do bonde em empreendedora. agosto, tem. Esse é o lugar. Esse é o lugar. E o valor? R$19,90. R$19,90? Taxa única. pegar isso só tudo? pra entrar. Não, e teve muito mais coisa. Eu falei assim, gente, vocês pegaram Tem pra homem literalmente o também não? bonde. Pô, R$19,90 tá barato. Não. Vai ter na CID que a gente vai fazer. Em comparação com o que tá sendo entregue, Tá barato. tem coisa demais. E aí vem esse ponto, sabe, Igor, assim, que eu vejo que é um valor meu, da Sim. Hannah. Eu já tive mentorias mais caras, mentorias de R$3.000, por exemplo, R$4.000, R$6.000, e que as pessoas me pagam por isso. E eu vou te falar bem a verdade, não é o que eu gosto. Porque essa mulher de R$19,90, ela não vai ter condições de pagar uma de R$6.000. Mas ela vai ter condições de pagar R$19,90. E ela vai entrar. E um dia ela vai poder pagar R$6.000. Então, no dia que ela puder pagar R$6.000, ela também tem essa possibilidade. Mas se hoje, quem que faz um negócio desse por R$19,90? Não é pelo preço. Você faz pelo propósito, né? Eu faço pelo propósito, exatamente. Realmente é um negócio que eu falo e não é hipocrisia. Se eu não precisasse de dinheiro, eu não cobrava nada. Mas isso, Hannah, entra numa máxima com que a gente analisa, que é o seguinte: para você poder vender um produto, você tem que criar um ambiente propício para aquilo. Exatamente. Então, assim, se você quer ter uma comunidade forte, por exemplo, no meio de tecnologia, não adianta você estar numa cidade com que agora que chegou a internet. Uhum. Você tem que estar num ambiente propício. Então, se você começa a cultivar novas mentes empreendedoras, você começa a trabalhar todo esse senso, então, do seu lado, você não só está aumentando seu brand, né, que é a sua marca, seu posicionamento, mas como você está ajudando o desenvolvimento econômico, né? Sim. Então, assim, isso é fenômeno, né, quando a gente faz uma análise. Então, se fosse aqui, Hannah, para você poder compartilhar um projeto, uma iniciativa que você considera um marco, né, para quem está começando o empreendedorismo, né? O que você acha? Tem hoje alguma outra rede de suporte, alguma rede de apoio, tirando o próprio bonde do 1%, com que tá com as vagas abertas agora? Nós vamos ter o da CID, Sim. né? Que nós vamos trazer essas pessoas para perto. E acho que de movimento hoje que a gente vai ter é isso, né? Da CID e o bonde, que é com as mulheres que estão nesse movimento. É uma loucura entrar em um grupo desse. Acho que um homem não aguentaria um dia lá dentro. O dinamismo é muito. Movimento Mesmo jeito que você diferente. falou lá no começo, né? A maternidade com a questão do empreendedorismo, a questão de... Não sei como, a gente dá umas surtadas, né, de vez em quando. Mas, brincadeiras à parte, o da CID vai ser um movimento, né, que a gente vai trazer, conseguir fazer muito parecido. E tem Igor, assim, né, que era muito do lado mesmo, que eu vejo que é a minha forma de contribuir literalmente para a sociedade, que é o da igreja, né, que é o CRI, que é 100% gratuito. Na verdade, esse que a gente vai ter semana que vem, as meninas vão pagar uma taxa de R$20 para participarem da palestra. A gente vai ter um café, mas depois a gente vai fazer um movimento parecido com o do bonde por um grupo que nós vamos criar com elas, para incentivar realmente essas mulheres que são bem mais humildes, bem mais carentes, a já trabalhar senso de pertencimento desde ali também.
né? E quem sabe elas passarem pro bonde, passarem pra CID e fazerem essa, né, essa estrutura. Isso é muito interessante, né? Quando você comenta que você está trabalhando pelo propósito, né? Quando você trabalha por um propósito, automaticamente você vê o retorno Sim. financeiro de alguma forma, né? Sim. Porque se você está entregando valor para alguém, essa pessoa vai te proporcionar com que você cresça. Sim. Seja no meio digital, seja no meio com que envolve todo o financeiro, né? E isso com que você está fazendo a parte cultural, né? Se tivesse um movimento desse, né? Essa força motriz em cada cidade, a gente está falando com que realmente o cenário seria outro, né? Sim. Eu aprendi muito recente, tipo semana passada, Tá fresca ainda. tá fresquinho, um negócio assim que eu achei sensacional. Inclusive, o CRI, um dia você vai, eu vou te levar, porque tem pra homens também, pra homens e mulheres. A gente faz uma vez por mês misto e uma vez por mês só pra mulheres. E o que teve agora foi segunda passada, ou foi essa segunda, hein? Nem sei, tô tão perdido. Acho que foi essa segunda agora, Veio um cara lá de BH, da Lagoinha de lá, contar a história dele, e aí ele falou sobre a questão da prosperidade. Me fala você, o que você entende de prosperidade? Prosperidade é uma palavra simples, né? Mas muito objetiva. Acredito que o próspero é você conseguir planejar, ter uma visão de futuro, né? Com que não comprometa o seu presente. Também. Pela visão espiritual, a prosperidade significa ausência de necessidade. Então, por exemplo, nós temos uma casa para morar hoje, a gente tem comida para colocar na nossa mesa, né? A gente tem um carro, a gente tem nosso trabalho, a gente tem nosso dinheiro. Ou seja, nós já somos pessoas prósperas. Nós não temos, graças a Deus, necessidade de nada. E aí, quando, né, a gente compara, não tem como não comparar com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, pessoas que perderam tudo. E aí uma paciente minha perguntou, a gente conversando sobre isso, debatendo sobre isso, ela falou assim, Hannah, você parou pra pensar que se passa uma enchente dessa, leva absolutamente tudo. O que fica hoje na sua vida? Realmente o que você é, né? Exatamente, né? O que nós somos. Então, a prosperidade hoje, ela se tornou um produto. Então, quando você vê as pessoas falando de prosperidade, elas estão falando de uma prosperidade material. Qual é o carro que você anda? Qual é a casa que você tem? Quais são os lugares que você viaja? Tanto que o que está sendo vendido hoje é uma liberdade, entre aspas, de você poder trabalhar de qualquer lugar. Olha, eu tô na praia trabalhando. E se eu quiser ir pra praia sem ser trabalhando? Se eu não tiver afim de trabalhar? Ter um tempo livre. Exato. Então, é o que você falou. A gente ocupa nosso tempo para mais lá na frente querer comprar esse tempo de volta. E aí a gente não compra. Acabou. O que foi, já foi. Então, essa prosperidade, que muitas vezes a gente deixa de olhar para ela, que é a ausência de necessidade. Ou seja, você é uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa próspera. E a gente esquece de uma coisa básica, que é comemorar as pequenas coisinhas que vão acontecendo na nossa vida. Conquistas, Né? As nossas conquistas. Então, a maioria, eu ouso falar que 90% das minhas pacientes, e eu já fui essa pessoa, deu um passo. Não, mas isso aqui ainda tá muito pequeno. Isso aqui ainda tá muito pequeno, eu preciso de mais e mais. E quando é que vai estar o suficiente? É quando a ambição começa a ser prejudicial, né? Começa a corromper ali os nossos valores. Entra nos valores. Exato. Então, talvez, há 5 anos atrás, eu falava assim, não, porque no dia que eu tiver um iPhone, aí eu tô com o iPhone na mão. Eu tô valorizando esse iPhone na minha mão? Provavelmente depois que você compra, não. perde valor, né? Perde valor. Ah, porque quando eu tiver o carro tal, eu vou isso. Não vai, é mentira. Você sempre tá olhando uma coisa futura, né? Sempre. A gente sempre tá olhando uma coisa futura. Então, assim, a prosperidade, ela é justamente essa ausência de necessidade. Qual necessidade você tem hoje? Tá, eu quero crescer mais? Quero, mas e se eu não crescer mais? Sim. E se eu parar aqui? Então, a prosperidade, se a gente fosse trazer uma analogia, são os seus valores, né? Porque na mesma analogia com que você trouxe, se uma enchente daquela passa aqui, vai sobrar só você. Exato. Você é a definição dos seus valores. Exato. Então vamos pensar, uma pessoa com que não... E o valor você precisa anotar em algum lugar? Eu acho que é importante. É importante anotar? Eu gosto de anotar. Certo. E vamos pensar que essa pessoa não tem anotado, mas nem sabe o que são os seus valores. Uhum. Qual que é o primeiro passo aqui, só para definir os valores? E que importa pra você hoje? Hoje, tempo. Tempo. Então, isso é um valor inegociável. Certo. Se tempo pra você é importante, ele já se torna inegociável. Mas como você tá administrando seu tempo? Hoje de forma errada. Hoje bem errado. Inclusive, vai ser o meu próximo aqui, ó. Vamos organizar seu tempo. Né? Qualidade de tempo. Sim.
E aí as pessoas, é outra coisa que a gente vê que vai sendo confundida, é a questão da qualidade de tempo. Às vezes a gente fala assim, nossa, qualidade de tempo com o filho. Não importa o tempo especificamente, mas a qualidade dele. Não é bem assim também, Você tá não. presente de estar presente, né? Mas às vezes eu falo assim, não, mas eu fiquei 5 minutos com meu filho, mas 5 minutos não é nada. Né? Eu preciso realmente ter tempo com qualidade. Tempo sem eu ficar olhando, olha, já são tal hora, já é tal hora. Não, agora eu vou fazer aquilo. Não, se entrega para aquilo ali. Né? Então, assim, se o tempo, família, por exemplo, valores, né? A gente tem uma ferramenta que eu mostro que tem algumas palavrinhas para a pessoa ir se direcionando. Então, por exemplo, o que é inegociável? Tempo, família, sua segurança financeira, sua estabilidade financeira. Porque tem gente, Igor, que não vai ser empreendedor porque quer estabilidade financeira. E tá tudo certo, mas você tem que trabalhar para isso, então. Eu tenho pacientes que a gente trabalha para ela passar num concurso público. Ela falou, Hannah, eu quero estabilidade financeira e eu quero um concurso público. Tudo bem, então vamos estudar para o concurso público. É o que seria do amarelo se não fosse o vermelho, né? Porque se Exato. todo mundo gostasse do mesmo potinho, né? Exatamente. Iria faltar outros. Mas isso aí, como Gente, você o Igor falou... é o rei das analogias. Não, mas isso aí... Analogia é uma coisa que eu aprendi lá Tô atrás. amando. Lá no passado, quando eu tava começando, é o seguinte. A analogia é o jeito mais fácil de você explicar algo. Como eu fui da área da educação, né? E hoje eu tenho uma startup da área da educação. Quanto mais você simplificar o seu produto, mais o cliente vai entender. Mas você sabe por que Jesus só falava por parábolas? Ah. Por causa disso. É sério. Tem a explicação disso. Ó, essa eu não sabia. Tá vendo? Na Bíblia tem... Não, mentira, não é na Bíblia que tá isso. É na série The Chosen que tá isso, que fala sobre a sim. Bíblia. E aí, um deles, que é Mateus, pergunta pra Jesus: por que tudo você explica através de parábolas? Né? O Senhor explica através E ele explica justamente isso, porque as pessoas precisam entender de uma outra forma. E eles perguntam isso não sei se você conhece, que eles falam assim, que nós somos o sal do mundo. Então, o que significa você ser o sal do mundo? Você é o tempero. Você imagina alguma coisa que você vai comer uma carne bem maravilhosa sem sal. Não sei se você come carne, mas pense em alguma coisa aí. Você vai comer sem o tempero. Somos nós no mundo. Então, é a mesma coisa. Não, mas é nessa vertente mesmo, né? Porque a analogia faz com que você se veja dentro do processo. Isso mesmo. É como se fosse o storytelling de você contar aquela historinha no digital. Você vai inserir a pessoa naquele meio. E quando a pessoa tá inserida, pô, não tem erro, né? Todo mundo se vê. Sim. E essa questão do tempo é naquela analogia, ó, naquela teoria com que a gente tem da relatividade. Você ficar 5 minutos na frente do micro-ondas, o tempo não passa. Você ficar 5 minutos num ponto de ônibus, o tempo não passa. Mas você ficar 5 minutos, por exemplo, num parque de diversão, num show, passa muito rápido. Então, realmente, né? O tempo é levado em consideração, tem que ser levado em consideração, principalmente a qualidade do tempo, né? Sim. Mas beleza, tem um tempo, né? Você tem aí outros, né? Com que você vai até norteando. Mas então, assim, tem um número máximo de valores, tem um número mínimo, é 1, é 2. Não, aí isso é muito de pessoa para pessoa. Né? Então, por exemplo, hoje, quais são os meus valores? Meus valores é minha família. Hoje é inegociável, isso já foi negociável. E realmente eu quase perdi feio pra isso. Então, hoje é inegociável. Vem minha família, vem a mim mesma e depois vem meu trabalho. Então, é nessa ordem. Tem que ser nessa ordem. Se eu inverter essa ordem, as coisas desorganizam. Então, quando eu falo família, é realmente a qualidade que eu tenho com eles. Chegou o final de semana, por mais que me fique louca pra trabalhar, porque eu amo trabalhar, eu amo muito trabalhar, e por isso que eu falei que já foi um problema, eu preciso me controlar e falar assim, não, agora não vai ser hora de trabalhar. Vai ser hora de eu realmente desligar. E aí é onde vem a questão do autoconhecimento e eu tá muito sendo norteada pelos valores. Porque foi onde eu falei, senão a gente se corrompe. E aí eu me perco tudo de novo. Então, a sua base de apoio, na base de apoio pessoal, é sempre os valores, né? Na hora que você vê como que você tá errando, pô, deixa eu ali na gavetinha onde que eu anotei. O própria questão da CID, quando eu fui convidada, né, por vocês, e a gente fez aquela primeira reunião, e eu falei, não, beleza, eu topo, mas eu falei, vou ter que conversar agora com meu marido. Eu fui e conversei com ele. E ele virou pra mim e falou assim, você tá lembrada dos seus acordos? Aí eu falei, estou lembrada. Ele, então, beleza, se você acha que vai dar pra você cumprir, segue em frente. Se não, pensa 2 vezes. Né, justamente por isso, porque se eu sou a pessoa que eu vou pegando, eu vou fazendo, eu adoro, mas eu tenho que lembrar dos valores, que eles são inegociáveis, né, então se ele é inegociável, eu preciso lembrar disso e colocar isso como prioridade. É isso, se fosse pra gente trazer até num âmbito empresarial, né, até numa analogia também, muito empresário comenta com que
eu não consigo contratar boas pessoas. Mas todo mundo tem um preço, né? Sim. E para você trazer boas pessoas, você tem que pagar um bom preço. Só que quando você vai desenhar os seus valores, você às vezes vende a qualquer preço o seu produto. E quando você vende a qualquer preço, alguém lá atrás está pagando mal pelo seu produto, quando Sim. você está entregando com muita qualidade. Se você paga mal, você tem uma receita menor. Se você tem uma receita menor no final do mês, você não vai contratar uma boa pessoa. Então vira aquele ciclo vicioso, né? É o cachorro correndo atrás do rabo. Então ele Uhum. fica sempre ali naquele Eu falo que é a ciclo. rodinha do hamster. Você Na tá rodinha ligado? do hamster. Então isso é os valores. É. Pô, se dentro do seu valor é imutável, você entregar com qualidade e no preço justo, entenda com que o cliente, né? Você tem o preço, né? Você vai definir o preço e o cliente vai definir o valor. Uhum. Então entra muito nessa relação, né? Porque quando você tá perdido na empresa, você vai ali, você vai ver missão, visão e valores. Você tá falando aí agora, eu lembrei de um exemplo que eu dou para as meninas. Por exemplo, dentro do trabalho, né, do empreendedorismo. O que é valor dentro do seu trabalho? Para mim, é um valor também inegociável a experiência que elas vão ter dentro do consultório ou dentro de um atendimento comigo, seja ele online, seja ele presencial. Então, a experiência, ela precisa ser inegociável, no meu caso. Então, quando elas vão para lá, elas precisam ter o melhor. E aí eu recebi uma crítica que eu achei super engraçado. Que uma paciente minha me falou assim, Hannah, uma amiga minha virou pra mim e falou assim, você sabe por que que a consulta dela é cara? Sendo que nem é cara. Porque ela serve champanhe no consultório. A minha paciente falou assim, Ki, você nunca me serviu champanhe? Eu falei, uai, o seu é online, como é que eu vou servir champanhe? Eu falei, mas não é champanhe, é vinho. E água com gás agora, porque nós estamos metidas. E aí, é um valor pra mim, é a experiência. Elas vão receber. E sabe por que que isso nasceu? Quando eu tava na faculdade, eu tinha uma professora que eu admirava muito, eu tinha ela como referência, e eu lembro perfeitamente de um dia que ela falou assim, gente, no meu consultório, pros pacientes que eu atendo, eu preciso ter um uísque pra servir, eu preciso ter um vinho. Eu falei assim, não, no dia que eu tiver isso, eu vou falar que eu atingi o auge do sucesso. E acha que eu lembrei disso quando eu comecei a servir? Eu não lembrei. E era o auge do sucesso. Você fez pela experiência Eu que você fiz estava pela querendo criar. experiência que eu tava querendo criar. E depois, quando essa minha paciente falou isso, que foi semana retrasada, eu falei assim, gente, as pessoas estão observando isso, olha que interessante. Sendo que eu pensei isso há anos atrás. Isso mostra que a percepção de valor ela é diferente, Exatamente. mas mostra com que nos mínimos detalhes você consegue inovar. Isso é uma inovação. É uma né? inovação. Porque você está entregando mais experiência para o seu cliente. Exato. E se você entrega mais experiência, você fideliza o seu O cliente. próprio bonde é uma inovação. Eu não consigo explicar exatamente o que que ele é. Eu falo, ai, gente, Olha, só entra e o participa. bonde, né, igual a gente estava conversando aqui antes, depois vamos ter que ter uma conversa, porque o bonde dá pra gente poder transformar isso numa plataforma, ser um formato de Estou à startup. disposição. Né? Então, assim, porque a startup, se fosse para trazer a grosso modo, é uma empresa com que tem uma camada de tecnologia, ela tem um crescimento exponencial. Uhum. Qualquer empresa pode ser uma startup? Sim, desde com que tenha essa camada. Por exemplo, uma padaria pode ser uma startup? Sim, desde com que essa padaria, por exemplo, tenha uma plataforma de edtech, né, uma plataforma de educação com que ela ensine como fazer pão, com que ela tenha pães em delivery, então ela vai ter uma receita recorrente. Então ela sai do modelo convencional, ela vai para um modelo de inovação. Isso é startup. Uhum. Né? Diferente de uma empresa, que a empresa às vezes ela não inova, ela não faz nada. Então é um modelo conservador, né, de economia real. Então, isso com o que você está fazendo, sim, né? A gente pode trazer a grosso modo como sendo uma ideia de uma startup, sim. Né? Então, a gente vai validar, a gente vai testar, porque existem várias comunidades, né? O Facebook nasceu a partir disso, para você conectar, né? Fazer esse matchmaking. Então, o bonde, né, do 1%, sim, consegue levar mais tecnologia, mais escalabilidade, porque se hoje você consegue atingir as mulheres aqui do nosso ecossistema, pô, vamos atingir Minas, do Brasil, do mundo. A gente tem gente de fora, tá? Então, A gente tem então, gente de do fora mundo, do do mundo. mundo, A gente tem gente fora do país. Já internacionalizou o produto. Já, total. O branding tá forte. Tá forte, graças a Deus. Eu já fui, uma vez eu já fui parada na rua, a menina do bonde? Falei, sou eu. Isso é realização, acredita, né? Sim. Quando você começa a ver com que não só estão te conhecendo, mas tá surgindo Tanto que efeito. o bonde, ele ficou por 2 anos, né, assim, sem me gerar R$1, do bonde especificamente, né, sem ter geração, não tinha não tinha capital, mas gerou toda essa questão do brand, Gerou de valor, marca, né, gerou por trás. valor, gerou gente pra dentro do consultório, né, uma marca, eu já fui chamada pra podcast, falei assim, vem pra você falar o que é o bonde, eu já fui, é bem legal. E olha pra você ver que bacana, o bonde, quando você analisa numa startup, a startup geralmente,
ela vai começar, ela vai prosseguir seu primeiro, seu segundo, seu terceiro ano ali, dependendo do modelo de negócio, no prejuízo, Sim. né? Eu falo um prejuízo assim, no 0 a 0 ainda é lucro, né? Às vezes vai ficar no negativo. Uhum. Porque você vai começar a criar ali um protótipo, um embrião, para que lá na frente realmente você consiga faturar com aquilo, né? E é do mesmo jeito como você fez, né? Sim. Você fez pelo propósito e hoje esse propósito se converteu em resultado financeiro, E a tanto quanto gente tem a pessoal. marca dela. Tem uma Pela marca. Sara. A gente registrou o nome. Então, tá vendo? Então, além de ter É registrada, a registrada. gente já consegue trabalhar com um lado de tecnologia e imagina entregar isso agora para o Brasil todo, né? Uhum. Então, assim, é uma camada de edtech, é uma camada de soluções com que, se não existem, então você está resolvendo uma dor. Se está Uhum. resolvendo uma dor é porque tem alguém interessado em Sim, pagar, com né? certeza. Então, Hanna, a gente tá chegando aqui pro final desse episódio, né? Então, assim, foi um prazer ter você aqui para poder falar um pouquinho de empreendedorismo, né? Falar um pouquinho de inovação, falar de mentalidade, Uhum. né? Um pouquinho desse mundo. E então, assim, nas mensagens finais eu gostaria de ouvir o que você tem para falar, se você tem alguma mensagem para cultivar essa mentalidade empreendedora feminina, alguma coisa. Tenho. O que eu tenho pra falar é que a gente pode. A gente deve, né? E independente de qualquer coisa, sabe, Igor? Eu acho que a gente pode cada vez mais, e não falando só para as mulheres. Eu tenho até alguns amigos que brincam assim, não, mas você tinha que fazer trabalho para homem também, mas homem é muito difícil de trabalhar. Os homens não se envolvem nos negócios, homem é mais, né, racional demais, é muito objetivo. Mas essa questão da mentalidade, né, inovadora também, eu acho que a gente está passando por um processo muito grande de transformação e assusta um pouco. Né, quando você pensa assim, nossa, eu vou perder o controle, né? Lá na hora da reunião, o Cleverson até brincou e falou assim: nossa, negócio de inteligência artificial vai roubar a gente. Não vai. Né? Eu acho que a gente precisa entender como a gente pode pegar tudo isso pro nosso, em benefício para as nossas coisas, né? Para o nosso trabalho, para nossa vida, até para nossos filhos, né? A Rafa, com 6 anos, ela já tá inserida nisso. Ela tem 6 anos, tem aula de robótica. Então, assim, você pensa, a gente com 6 anos, a gente nem sabia, eu não sabia, pelo menos, né, o que que era 6 anos tava isso. brincando na esquina. Brincando, né? Então, assim, a gente precisa estar conectada a tudo isso, a gente precisa estar ligada ao que está acontecendo. É tudo muito rápido, de fato, mas se a gente pode, né, e deve estar a gente pode e deve estar inseridos em lugares que vão nos proporcionar esse aprendizado. Né? Eu escuto falar de startup desde que eu estou na faculdade. E eu nunca soube, tipo, como fazer isso. Por que não fazer agora? Por mais que eu já tenha 30 e poucos anos, tá tudo certo. Eu acho que as pessoas se balizam muito por idade. E a gente precisa se balizar por idade, né? É por mentalidade. A nossa mentalidade vai falar muito mais do que nossa idade. A idade é apenas um número ali para te definir, né? Apenas, Apenas uma data de exatamente. validade dos seus órgãos, do seu corpo. Se você não cuidar, vai vencer um pouquinho mais rápido, né? Exatamente. É isso aí, eu falo muito quando eu comecei, um tempo atrás, igual eu entrei, agora eu tô igual Hilux, né? É 3.0, né? Esse ano eu entrei na Tá casa novo, dos vai. 3.0. Só que, há um tempo atrás, né, quando eu tinha assumido, né, até a escola de robótica, foi assumir parte do conselho também, que vem muito assim, pô, você não tem experiência, mas julga Sim. muito a experiência ser pelo fato da sua idade. Uhum. E experiência é muito mais o tempo que você tá imerso naquilo ali. Exato. É igual você falou lá no começo, para poder fazer um Ironman igual semana que vem eu vou fazer um desafio de corrida. Eu vou correr 21 quilômetros no sábado e 42 quilômetros no domingo, dá 63 Senhor quilômetros no amado. total. Pra quem não corre nem 5, é muito distante. Mas pra quem já corre 5, fala assim, pô, não, é impossível. Então é aquela questão, né, da máxima de sair do 0 para ir pro 1. Exato. Então é isso com que, acho que conecta muito com o que você vem comentando, né? Então assim, se fosse pra trazer, né, nesse viés, 3 dicas de ouros, né? Vamos colocar aqui 3, né? Eu ia te pedir uma, vamos colocar 3, porque você já colocou essa parte do valor, né? Aham. Com que o valor ele não pode Então ser tá. imutável. 3 dicas de ouro. Valor já foi, né? Então, a gente cuidar da nossa tríade, Sim. né? Corpo, mente e espírito. Isso não pode falhar. Já foi os valores, gente. 3 dicas. Pegou despreparado, hein? Mas é 3 dicas aí, é assim. E tem como, né? Vamos imaginar aqui agora no cenário. Você tá nessa tríade. Você coloca na tríade empreendedora, né? Dinheiro, tempo, né? E a vida pessoal. E a vida pessoal. Você acha com que isso seria uma tríade? Você tira do dinheiro, você tira do pessoal. Se você tira do pessoal, é aquele memezinho, já viu? Quanto mais você vai chegando com mais dinheiro, menos tempo você vai tendo.
O conceito que eu tenho do dinheiro é que o dinheiro, ele é ótimo. E aí, tá vendo? Tá tudo ligado o tempo todo? Porque vai Sim. muito dos nossos valores. Sabe quando a pessoa fala assim, porque o dinheiro estraga a pessoa? Não é, o dinheiro não estraga a pessoa. O dinheiro potencializa aquilo que você já é. Então, você tem que estar o tempo todo ligado nisso. Né? Porque eu posso ganhar muito dinheiro e fazer muito bem. Agora, se a minha essência, ela já estiver querendo ir pro outro lado, não é que o dinheiro vai me corromper. Eu estou me permitindo ser corrompida por aquilo ali. Né? Então, no lado profissional, eu acho que a gente tem que ter nossos valores inegociáveis, tá muito conectada naquilo que a gente tá fazendo e não perder a nossa essência. Isso aí, eu acho que é premissa, né? E no lado pessoal, a gente tá com essa tríade organizada. E teve uma menina que me mandou um meme falando assim, um Reels que falava assim, gente, tá, conversa aqui comigo. Eu tenho que cuidar do meu lado espiritual, do meu lado mental, do meu corpo físico, eu tenho que ter tempo de qualidade, mas eu tenho que estudar. Eu não posso viver só pra trabalhar, mas eu tenho que ter uma boa renda financeira, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Só confirma aqui, tá todo mundo conseguindo ou eu tô ficando doida? Tipo assim. Porque, na verdade, tá todo mundo muito cansado, né, Igor? A gente teve um pico aí de síndrome de burnout no final de 2022 para 2023, que foi assustador. O número de pessoas hoje tomando remédios para ansiedade tá assustador também. Então, assim, realmente, o que eu percebo é que a gente tá precisando dar um passo para trás, desacelerar um pouquinho pra gente conseguir seguir de forma saudável. Senão, a nossa geração, a gente não vai dar conta. Então, como se fosse para resumir isso aí, a terceira dica de ouro seria cuidar muito mais da mente. Muito mais. Então, assim, terapia é vida. Necessário, pelo amor de Deus, gente. Terapia não é luxo. Porque se literalmente necessário. você não consegue cuidar da máquina pensante, Você não cuida de nada. o carro não funciona sem colocar água no radiador, né? Vai esquentar. E a gente dá muitos sinais. Fazendo uma das suas analogias, sabe quando o carro acende uma luzinha? O que a gente faz com aquilo ali? Você para, vai levar no mecânico. Não, mas você para de cara. Quando Não, aparece você- a não, luz você- a primeira vez, Não. Eu Você ia continua falar até assim, dar um problema. a gente vai até dar um problema. E nós somos assim. Quantas vezes você já negligenciou uma dor de cabeça? Ih, Inúmeras, né? toda semana. Toda semana. E aí é isso. O nosso corpo, ele dá muitos sinais. A gente tá cansado, a gente tá com dor de cabeça. Não, depois eu vejo, depois eu olho. E aí até você dá uma pifada Sim. aí. Você vai pro hospital e tem gente que ainda chega no hospital e fica ali. Final do ano passado, na mesma semana, eu tive 3 pacientes que entraram em colapso. Uma paralisou todo o lado esquerdo. A outra deu um teto preto lá, teve que parar de trabalhar. E a outra, o que foi que deu, gente? Síndrome do pânico. Na Isso é mesma muito comum também. né? semana. Última semana de dezembro. Eu falei, gente, é sério? Última semana de dezembro? Vocês Encerrar estão o me ano dando com- trabalho? Com chave de ouro, hein? Última semana de dezembro. E isso é muito mais, tá muito mais comum. Só que a gente não pode normalizar isso, porque não é normal. E isso, como você acabou de comentar, eu acredito com que a cultura de fazer terapia, a cultura de cuidar, né, ela ainda é muito arcaica. Muito. Assim, o fato de cuidar, né? Por exemplo, o homem vem se cuidando mais, a mulher se cuida mais, igual você falou do bonde. É pintar a unha de uma outra cor para você ver com que é possível, né? Sim. Sair daquela zona de conforto. E quando você fala de cuidar da mente, às vezes é muito mais fácil falar assim, pô, vou deixar pra cuidar disso daqui a pouco. E o daqui a pouco pode ser tarde, né? Sim. Uhum. E muito tarde. Assim, a gente vê. Antes, eu até brinco assim, que antes a terapia era um tabu. Tabu não, era pra doido. Quem faz terapia é doido. Hoje, quem faz terapia é rico. Ou seja, gente, então, né, a gente nunca tem um meio termo. Não, terapia não é pra rico, não é luxo. Terapia é necessidade. Hoje, quem não faz terapia tá surtando de geral. Então fica uma dica pra quem tá do lado daí, tá E surtando você geral. faz terapia? Eu já fiz. Tenho que voltar a Me fazer. ajuda. Mas é uma coisa com que eu comento muito. No final do dia, a ponta mais fraca é com que você dá a maior desculpa. Exato. Por exemplo, você tá fazendo um curso online. Então, se você chega um dia cansado na sua casa, você vai falar assim, pô, eu mereço descansar hoje, vou deixar fazer esse curso amanhã. E amanhã é corrido tal como. E no final de semana você fala, eu preciso descansar, eu preciso desse tempo. Na hora que você vai ver, passou uma semana, você não fez aquilo com que você se comprometeu a fazer. Uhum. Então, assim, do mesmo jeito com que, pô, eu já cheguei a falar, eu preciso voltar. Só que no mesmo tempo, na hora que eu fui olhar pra trás, já tinha passado 3, 6 meses, eu falei, pô, cara, acho que agora eu tô no meu momento, eu tô numa outra vibe. Na hora que você vai vendo, assim, nunca é o momento certo pra nada, né? Nunca Você tem que é. pegar e ir, porque senão... Uhum.
Senão não vai. Tanto que quando eu começo os movimentos do bonde, eu nunca começo na segunda, eu começo na quarta, eu começo na sexta, É ótimo. pra quebrar. Ah, mas eu vou começar na academia hoje? Vai, mas já é sexta-feira. É É sexta-feira. a gente começar a academia, então é na sexta. É na sexta. Na É sexta. ótimo, porque você já descansa no final de semana e volta É, na segunda-feira, entendeu? a ideia é ótima. Mas tem alguma dica final, Hannah, que você quer deixar pro pessoal? Dica final, gente, só faz. Mete a cara e vai, né? Não fica pensando muito. Quando a gente pensa muito, a gente trava tudo. Nossa cabeça é a nossa pior inimiga. É o nosso pensamento. Tem aquele livro, você já leu, não sei se você já conhece, o Mais Esperto que o Diabo? Sim. É exatamente aquilo ali. A nossa mente é quem sabota a gente o tempo todo. Então, se eu sair daqui e falar assim, nossa, eu preciso fazer tal coisa, vai lá e faz. Não pensa muito, não. Depois a gente pensa no caminho. Né? Eu prefiro a gente pense no caminho do que pensar muito antes de começar, que aí não começa. Essa é uma ótima deixa, né, para com que a gente saia desse episódio aqui, a gente pegue todas as ideias e vamos montar mais negócio, pô. Vamos Exato. começar a fomentar mais negócio, utilizando a ideia de inovação, tecnologia, empreendedorismo, né? Se apoiando aí nas redes de apoio com que a gente tem, do Bonde, Da Cid, que vai vir a agora. CID. Então, pessoal, é isso, né? Foi um prazer estar aqui com você, Eu que Hannah. agradeço. Conversar um Foi pouquinho, né? ótimo. Fazer esse bate-papo, né? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana o Kido está de volta, né? Mas estaremos aqui, né, no mesmo local, no mesmo horário, fazendo um bate-papo, comentando muito sobre empreendedorismo e inovação. Até mais, pessoal. Boa noite.